Mentalidade financeira sem limites como Cryer, Requesa. Através do pensamento estratégico, introdução, o limite está na sua cabeça. Ei, deixa eu te contar uma coisa que se você entender de verdade, pode virar uma chavinha aí dentro. O seu maior bloqueio financeiro não está no seu salário, nem no governo, nem na crise. Está na sua cabeça. Isso mesmo. O limite que trava sua vida não é o dinheiro que falta. É o pensamento que sobra. Pensamento velho, limitado, automático, que fica rodando igual disco arranhado dizendo: isso não é pra mim, não consigo, não dá agora. Eu sei que pode parecer meio doido no começo, mas pare e pensa comigo. Tem gente que nasceu com bem menos do que você, enfrentou situações bem piores e hoje vive uma vida de dar inveja boa. E não é sorte não, é mentalidade, é estratégia, é visão. E olha, eu não estou falando aqui de pensamento positivo vazio a cuiel papo tipo. É só acreditar e pronto, nada disso. Estou falando de um jeito novo de pensar, de um modo de enxergar o dinheiro como um jogo mental, onde quem joga com inteligência vence menos mesmo que comece com pouco. Aliás, principalmente quem começa com pouco, porque esse é o tipo de pessoa que aprende a criar oportunidades onde ninguém vê nada. Se você está lendo esse livro, não é por acaso. Talvez você já tenha cansado de se sentir empacado financeiramente. Talvez esteja buscando aquele empurrãozinho que falta para virar a chave e começar a ver resultado de verdade. E se eu te disser que você não precisa ganhar mais para ter mais, que o segredo não está em trabalhar mais, mas em pensar melhor. A real é que dinheiro gosta de clareza, direção e decisão. E isso começa na cabeça. Quando você muda o que pensa, muda o que sente. Quando muda o que sente, muda o que faz. E quando muda o que faz, adivinha, muda o que recebe. Simples assim. Não fácil, mas simples. Ao longo desse livro, você vai descobrir que criar riqueza é menos sobre força e mais sobre foco. É menos sobre talento e mais sobre treino mental. É menos sobre sorte e mais sobre estratégia. A diferença entre quem prospera e quem vive preso no mesmo ciclo é a forma de pensar e de agir com intenção. Então bora junto nessa jornada, te garanto. Se você mergulhar nesse conteúdo com mente aberta, vai sair daqui pensando grande, agindo melhor e criando resultados que talvez hoje pareçam impossíveis. E o melhor, com leveza, com inteligência e com propósito. Porque no fim das contas, o limite nunca foi o dinheiro. O limite sempre foi a forma de pensar. E agora que você já sabe disso, adivinha só? O limite não existe mais. Prazer, riqueza, esse livro é seu novo manual de guerra mental. Seguinte, se você pegou esse livro na mão achando que ia encontrar dicas básicas, tipo gaste menos do que ganha, ou faça um orçamento, sinto te dizer, você caiu na armadilha certa. E ainda bem, porque o que eu estou prestes a te mostrar aqui vai muito além de planilhas, economias ou fórmulas prontas. Esse livro é um tapa carinhoso na sua consciência financeira e um convite para você dominar o jogo mais poderoso de todos, o da mente estratégica. A proposta aqui é simples. Direita e certira te mostrar como criar riqueza de verdade, começando por onde tudo nasce menos no pensamento. Sim, esse livro é sobre mentalidade, estratégia, inteligência emocional e decisões que constroem fortuna com os dois pés no chão. Nada do mágica, nada de promessas vazias. Só ferramentas, sacadas e provocações que funcionam. Eu escrevi esse livro pensando em você que já cansou de correr atrás do dinheiro igual cachorro correndo atrás do próprio rabo. Pensando em quem está quase lá, mas vive sentindo que alguma coisa invisível puxa para trás. Spoiler, né? Essa coisa tá dentro da sua cabeça. E aqui a gente vai destravar isso de uma vez por todas. A ideia é te conduzir por um caminho que une autoconhecimento, visão estratégica e prática aplicada. Você vai entender por que algumas pessoas acumulam riqueza mesmo sem começar com muito, enquanto outras vivem estagnadas mesmo ganhando bem. E não, isso não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com como elas pensam, como elas escolhem, como elas jogam. Esse livro é para quem quer sair da média. É para quem está pronto para assumir o controle da própria vida financeira sem depender de ninguém. É para quem quer aprender a pensar como investidor, agir como estrategista e construir uma vida com liberdade, propósito e, sim, bastante grana. Então bora nessa? Esse livro não é só leitura, é transformação, é virada de chave. É manual prático para desbloquear sua mente e ativar sua prosperidade. Seja bem-vindo ao seu novo jeito do pensar. Uma mente sem limites cria uma vida sem limites. E você vai provar isso na prática, capítulo por capítulo. Pensa errado. Vive duro, o dinheiro só vai onde a mente deixa. Vou te contar uma parada que mudou minha vida de ponta cabeça e pode virar a sua também. O jeito que a gente pensa tem tudo a ver com o dinheiro que entra, que fica e que multiplica. Não é papo motivacional vazio, não.
É real, oficial. A sua mentalidade financeira é tipo o GPS invisível que guia suas decisões, seus hábitos e, claro, seus resultados. Já percebeu que tem gente que, mesmo ganhando pouco, consegue juntar, investir e crescer, enquanto outros, mesmo ganhando bem, estão sempre no aperto, endividados, correndo atrás do próprio prejuízo? Pois é, o que separa um do outro não é o salário, é a forma de pensar sobre dinheiro, riqueza e valor. Se na sua cabeça dinheiro é sempre difícil, escasso, perigoso ou coisa de gente gananciosa, adivinha? Sua mente vai dar um jeito de sabotar qualquer tentativa de enriquecer. E nem é de propósito, viu? É automático. É como se tivesse um bloqueio invisível, dizendo, opa, aqui não. E você continua naquele ciclo sem fim. Trabalha, paga, sobrevive. E nunca vê a vida mudar de verdade. Agora, quando você começa a pensar diferente, tipo, vê o dinheiro como ferramenta, como energia que responde à clareza e à ação inteligente, tudo muda. De verdade. Você começa a enxergar oportunidades que antes passavam batidas, começa a tomar decisões mais estratégicas, mais conscientes, mais alinhadas com o futuro que você quer e merece. O mais louco é que às vezes a gente acha que precisa de um milagre financeiro, mas o que a gente precisa mesmo é de um milagre mental, um novo sistema operacional aqui dentro da cabeça. Porque é a mente que comanda o bolso, sempre foi. Então se liga, seus resultados financeiros são só um reflexo das crenças e pensamentos que você carrega aí dentro. Quer mudar a sua conta bancária? Começa mudando o que você acredita. Porque dinheiro, antes de aparecer na sua conta, precisa aparecer na sua consciência. E a boa notícia é que isso aqui não é dom divino, não. É treino, é consciência. E nesse livro, eu vou te mostrar como fazer isso passo a passo, sem enrolação. Bora reprogramar essa mente e fazer o dinheiro trabalhar para você, e não o contrário? Tá pensando grande mesmo, ou só tá achando que tá? Deixa eu te cutucar, rapidinho com uma pergunta que pode incomodar, mas no bom sentido. E se você estiver pensando pequeno, sem nem perceber? Pois é, foi que o grande sonho é só um pensamento apertado, disfarçado de ambição? Sabe aquele plano que parece ousado, mas que no fundo ainda cabe direitinho dentro da sua zona de conforto? Aquele projeto que você chama de desafio, mas que não exige muito mais do que o que você já faz todo dia? Então, às vezes, a gente se engana bonito. Acha que está pensando alto, mas está só escolhendo uma versão um pouquinho melhor da mesma vida que já tem. Eu mesmo já caí nessa armadilha várias vezes. Queria crescer, queria mudar, mas no fundo, meus objetivos estavam sendo podados pelo medo, pela dúvida e pela mania de me comparar com quem está do lado, e não com quem está lá na frente. Pensar pequeno é silencioso, sorrateiro e se disfarça. Ele sussurra no seu ouvido. Vai devagar. Isso é demais para você, melhor não arriscar. E a gente, sem perceber, aceita, acredita. E começa a viver uma vida meia-boca, travada, contida, achando que está no caminho certo só porque não está piorando. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa bem simples e poderosa. Quem pensa pequeno, realiza pequeno. E o pior, nem percebe que está se sabotando. Agora imagina se você desbloqueasse essa mente aí e começasse a sonhar do tamanho da sua capacidade, e não do seu medo. E se você permitisse enxergar mais, querer mais, ir além do que parece possível. Porque, sinceramente, quem disse que o seu limite é real? Quem te convenceu que você só pode ir até ali? Esse livro é exatamente para isso. Mostrar onde a sua mente está encolhendo sua vida, para te ajudar a expandir. E não é papo de autoajuda barato. É treino mental, visão estratégica e ação real. Então fica com essa provocação na cabeça por hoje. Será que o que você chama de sonho grande não é só um pensamento pequeno, bem disfarçado? Se for, tá tudo bem, porque a partir daqui a gente vai pensar diferente e viver diferente. De carteiro a bilionário. O cara que ensinou o mundo a pensar grande sem diploma. Se tem uma história que me fez repensar tudo sobre mentalidade financeira e pensamento estratégico, foi a do David Geffen. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome por aí, mas esse cara é um dos maiores bilionários dos Estados Unidos da América, cofundador da DreamWorks, dono de uma fortuna de dar nó na cabeça menos e tudo isso sem ter terminado a faculdade. Sério. Agora segura essa. O David começou como carteiro. Isso mesmo, entregando carta na Warner Bros. Em Los Angeles. E olha que ironia. Ele só conseguiu esse emprego porque mentiu. No currículo dizendo que tinha diploma universitário spoiler. Não tinha. Só que ele não ficou ali pensando pequeno, quietinho no cantinho dele. Não. Ele usou aquela brechinha como um portal para entrar num mundo que parecia inalcançável. Sabe o que ele fez? Começou a observar os movimentos dos grandões
entender como a indústria do entretenimento funcionava, fazer conexões, aprender com tudo e todos, sem frescura. Em vez de se contentar com o salário do mês, ele já estava com a cabeça lá na frente, planejando como poderia dominar aquele jogo. Em pouco tempo, Geffen saiu de entregador de correspondência para agente de artistas gigantes. Depois fundou gravadora, fez fortuna com música, descobriu talentos como Guns N' Roses, Nirvana, Aerosmith. E ainda virou um dos grandes nomes por trás de filmes de sucesso no cinema. Tudo isso porque lá no início ele teve um pensamento ousado. Eu posso estar aqui agora, mas eu não vou ficar aqui para sempre. O cara não tinha grana, nem diploma, nem contatos influentes. Mas ele tinha algo que muda tudo, visão estratégica e coragem de pensar diferente. Por que eu estou te contando isso? Porque talvez hoje você esteja numa fase que parece pequena, limitada, comum demais. E tá tudo certo começar assim. O problema é ficar aí pensando pequeno sei compirando, achando que sucesso é só para os outros. O David Geffen provou que quem pensa grande transforma até o cargo mais simples na escada para o topo. E a boa notícia? Esse tipo de pensamento não é exclusivo de bilionário. É um jeito de ver o mundo e você pode aprender, então guarda isso com carinho. Não importa onde você está agora, importa onde sua mente acredita que você pode chegar. O resto, meu amigo, o universo vai dar um jeito de te entregar. Se prepara, porque aqui nesse livro você vai aprender a pensar como quem já chegou menos, mesmo que ainda esteja começando. Capítulo 1: Quebrando o ciclo da sobrevivência financeira. Vamos lá. Chega de enrolar. A gente precisa começar pelo ponto onde a maioria está presa sem nem perceber. O ciclo da sobrevivência financeira. Sabe aquele sentimento de que o dinheiro entra e some? Aquela sensação de viver correndo atrás de boleto, sem conseguir respirar? Pois é, isso não é normal, não é saudável e com certeza não é o seu destino. Eu já vivi isso, por anos. Trabalhar, receber, pagar, repetir, tipo um hamster na roda, correndo feito doido e sem sair do lugar. E o pior, achando que isso era vida de adulto, que estava tudo certo, que o problema era só ganhar pouco. Mas não era só isso não. O buraco era mais embaixo. O problema era mental. Era estrutural, era invisível. A real é que muita gente aprendeu desde pequeno a só se virar, a lidar com dinheiro sempre no sufoco, no improviso, na esperança de que um dia melhora. Mas, vamos ser sinceros, se a gente não parar e mudar o jogo agora, esse tal um dia nunca chega. A sobrevivência vicia. Ela te prende num modo de viver que parece normal, mas que na prática te impede de crescer. E é por isso que esse capítulo existe, para te ajudar a identificar esse padrão invisível, cortar esse ciclo pela raiz e abrir espaço para algo muito maior. Prosperidade consciente. Aqui você vai entender que o problema não é só o quanto você ganha, mas o que você pensa, sente e faz com o que tem. Sobrevivência financeira é um modo de pensar, não só uma situação externa. E acredite, quando você muda a forma como enxerga o dinheiro muda a forma como chega até você. Então, bora quebrar esse ciclo? Vamos juntos sair do modo sobreviver e entrar no modo crescer de verdade. Voca não para contar moedas. Você nasceu para contar possibilidades. E elas começam agora. É dinheiro no automático. Vida no sufoco. Por que você repete sem perceber? Já parou para pensar que muita gente vive a vida financeira como se tivesse como o modo automático ligado? Tipo assim, trabalha, recebe, paga as contas, reclama, estressa. E no mês seguinte repete tudo igual. E depois de um tempo nem questiona mais. Só aceita, vai levando, sobrevive. Mas por que isso acontece, hein? Eu te conto. Porque ensinaram a gente a obedecer, não a pensar. Desde criança, o que a gente ouve? Estuda, arruma um emprego, paga suas contas. Pronto. É isso. Ninguém fala sobre liberdade financeira, sobre investir, empreender, multiplicar, pensar de forma estratégica. Nada. Só o básico do básico, né? E olhe lá. E aí, sem perceber, a gente cresce achando que dinheiro é só para pagar boleto. Que a vida é só trabalhar até sexta e torcer para sobrar um trocado no fim do mês. Triste, né? Mas real. O mais louco é que esse piloto automático vira padrão. E padrão vira crença. E a crença vira prisão. Quando vê, você está fazendo tudo igual há anos e esperando que um milagre mude sua realidade. Mas, sinceramente, milagre mesmo é continuar repetindo os mesmos erros e ainda ter esperança de que algo mude sozinho. O sistema adora quando a gente não pensa, porque quem não pensa não questiona. E quem não questiona, não muda. Só que agora que você está aqui lendo isso, já não dá mais para fingir que não sabe, né? A boa notícia é que você pode desligar esse piloto automático e assumir. O volante pode começar a fazer escolhas conscientes, né? Olhar para o seu dinheiro com mais clareza, mais intenção, mais inteligência.
A partir daqui, a gente vai juntos fazer isso acontecer. Porque viver no modo automático é sobreviver. Mas viver no modo estratégico é prosperar. Bora mudar de marcha, ganhando só para pagar conta? Cuidado, essa roda nunca para de girar. Tá aí uma armadilha que parece inofensiva, mas que prende milhões de pessoas todos os dias. Ganhar só para pagar contas. É tipo aquele ciclo disfarçado de vida normal. Você recebe, paga tudo o que deve, torce para sobrar uns trocados. E pronto, já começa tudo de novo. Eu já vivi isso. E vou te falar, não tem sensação pior do que trabalhar o mês inteiro e ver o dinheiro sumir em questão de horas. Parece mágica ao contrário. Você dá seu tempo, sua energia, sua saúde e no fim nem consegue aproveitar nada. Só paga, só sobrevive, só repete. O mais perigoso dessa história é que essa armadilha é silenciosa. Ela se instala devagarinho e quando você vê, já está completamente acostumado com esse modelo de vida. Nem questiona mais. Começa a achar que é assim mesmo. Que o problema é só ganhar pouco, que um dia melhora. Mas e se esse um dia nunca vier? Ganhar para pagar contas não é viver. E sinceramente você não nasceu para isso. Você nasceu para ter liberdade, para sonhar alto, para investir em você, para ver o dinheiro trabalhar por você, não o contrário. Mas olha só, para sair dessa roda, não basta só querer, tem que mudar a forma de pensar. Tem que parar de olhar para o dinheiro como um visitante indesejado que só vem e vai embora e começar a tratar ele como um aliado estratégico. Dinheiro bem usado é ponte, não parede. Nesse livro, a gente vai escancarar essa armadilha e te mostrar o caminho para sair dela. Porque viver no automático financeiro é aceitar uma vida pela metade e você merece viver tudo. Com inteligência, com leveza e com propósito. Dinheiro não é sujo nem malvado, só estão te contando a história errada. Vamos falar a real? Muita coisa que a gente acredita sobre dinheiro nem é nossa. Veio dos nossos pais, dos avós, da vizinha fofoqueira, da televisão, da igreja, da escola. Menos da gente mesmo. A gente simplesmente foi ouvindo, guardando e pronto. Virou verdade absoluta na nossa cabeça, tipo assim, dinheiro não traz felicidade. Quem tem muito dinheiro fez alguma coisa errada. Melhor um passarinho na mão do que dois voando. E por Ivy. E o pior, essas frases parecem inocentes, mas carregam um peso gigantesco. Elas ficam ali no fundo do cérebro, sabotando seus passos sem você nem notar. Eu cresci ouvindo que dinheiro era difícil de ganhar e fácil de perder, que rico era arrogante e ganancioso, frio. Resultado? Por muito tempo me sentia culpado só de pensar em enriquecer. Tipo assim, será que eu tô sendo egoísta por querer mais? Ou aquilo? Essas crenças herdadas criam uma barreira invisível entre você e a abundância. Você até quer melhorar de vida, mas lá no fundo tem uma voz que te trava. E aí você vive se sabotando, procrastinando, escolhendo o caminho mais seguro, quando na real você poderia estar voando. Mas deixa eu te contar uma coisa, dinheiro não tem moral. Ele não é bom nem ruim. Ele só potencializa o que já existe em você. Se você é generoso, vai ser mais ainda. Se é justo, vai ter mais impacto. Dinheiro só revela, ele não transforma caráter, mas transforma possibilidades. E é por isso que a gente precisa, sim, desconstruir essas mentiras disfarçadas de sabedoria popular. Porque enquanto você continuar carregando crença velha, sua vida financeira vai continuar presa no passado, menos mesmo vivendo no presente. Então bora limpar. Tá na hora de jogar fora o que não te serve mais. Você não precisa repetir a história da sua família. Você pode escrever a sua, com mais consciência, mais liberdade e mais grana na conta. E o primeiro passo é esse aqui. Escolher no que você quer acreditar de agora em diante. Porque a partir de hoje, o dinheiro deixa de ser um tabu e passa a ser seu parceiro de jornada. Espia a mente aí. O que você realmente pensa sobre dinheiro? Antes de sair fazendo planilha, sonhando com milhões ou tentando atrair riqueza com pensamento positivo, tem um ponto de partida que não dá para pular. Entender como está sua cabeça em relação ao dinheiro hoje, porque, sinceramente, se a mentalidade estiver travada, nada flui. Então, bora lá. Respira fundo e se faz umas perguntinhas sinceras agora mesmo. Tipo, quando você pensa em dinheiro, o que sente ansiedade, alívio, mero culpa. Você acha que ficar rico é possível? Pra você ou só pros outros? Você acredita que tem que trabalhar feito um louco pra merecer ganhar bem? Você se sente desconfortável só de falar sobre grana? Pô, essas respostas dizem muito mais sobre seu futuro financeiro do que qualquer curso de investimento. Porque a forma como você enxerga o dinheiro hoje molda completamente suas escolhas de amanhã. A real é que a maioria das pessoas nem percebe que está com a mente travada. Vive repetindo padrões, evitando riscos, dizendo não dá antes mesmo de tentar.
E o mais doido, acham que estão sendo realistas, quando na verdade só estão rodando o mesmo software mental velho de sempre. Mas olha só, a boa notícia é que mentalidade se muda, se treina, se atualiza. Mas para isso primeiro tem que enxergar o que está aí dentro. É tipo abrir a gaveta da bagunça e ver o que realmente está ocupando espaço. Tem crença ultrapassada e medo, vergonha, aquela frase que você ouviu dos seus pais e até hoje carrega como se fosse verdade absoluta. Agora é a hora de observar, sem julgamento, só com consciência. Porque quando você nomeia, você domina. E quando você entende de onde vem o que sente, você para de agir no automático e começa a escolher no manual. Com intenção, com clareza, com inteligência. Então, antes de seguir para os próximos capítulos, faz esse exercício interno. O que eu realmente acredito sobre dinheiro? E será que isso está me ajudando ou me limitando? Esse é o ponto de virada. E acredite, você não está preso, só está distraído. Mas agora acordou. E a caminhada começa exatamente aqui. Capítulo 2. O poder do pensamento estratégico. A mente que joga para vencer. Agora que a gente já abriu os olhos para a realidade da sobrevivência financeira, chegou a hora de dar um passo além. E esse passo não é para qualquer um, viu? É para quem está pronto para sair do deixa a vida me levar e entrar no modo eu que decido o caminho. Se liga, o que separa quem só sonha de quem realiza é o tal do pensamento estratégico. Não adianta nada querer uma vida melhor, ganhar mais, investir, viajar, conquistar liberdade, se sua mente ainda está presa no improviso, no impulso e na emoção sem direção. Estratégia é o que transforma a intenção em resultado. É o que liga o ponto A ao ponto B com inteligência, sem sair dando murro em ponta de faca. Pensa comigo. Você não vê um jogador de xadrez mexendo as peças sem pensar, né? Cada movimento tem um porquê, um objetivo. A pessoa que pensa estrategicamente faz isso com a própria vida. Com o dinheiro, com o tempo, com as decisões. Ela não reage, ela age com propósito. O problema é que a gente não foi ensinado a pensar assim. Aprendemos a correr atrás, a resolver só o agora, a apagar incêndio. E aí o que acontece? A vida vira um eterno estou tentando. Só que tentar sem estratégia é igual remar sem rumo, menos cansa muito e leva para lugar nenhum. Mas calma, não precisa ser um gênio da NASA, nem ter MBA em Harvard para pensar estrategicamente. É uma habilidade, e como toda habilidade pode e deve ser treinada. Aqui nesse capítulo eu vou te mostrar como você pode começar agora mesmo. Mesmo com pouco dinheiro, pouco tempo, poucos recursos. Porque estratégia não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz com o que tem. Então bora aprender a pensar como quem já venceu. Porque no fundo quem pensa bem, vive melhor. E quem age com estratégia sempre chega mais longe. Pensar em dinheiro é uma coisa. Pensar com estratégia é outra história. Deixa eu te contar um segredinho que muita gente nunca percebe. Pensar financeiramente é bem diferente de pensar estrategicamente. E essa diferença, meu amigo, é o que separa quem só se vira de quem vira o jogo. Pensar financeiramente é tipo assim: quanto eu ganho, quanto eu gasto, como pago esse cartão aqui sem estourar o limite. É o básico do básico. É o pensamento de quem tá só tentando sobreviver sem afundar. E tá tudo bem começar por aí, viu? A maioria de nós começou assim também. Agora, pensar estrategicamente é outro papo. É quando você começa a olhar para o dinheiro como uma ferramenta, não como um fim. É quando você não se pergunta só como pagar as contas, mas, sim, como faço meu dinheiro trabalhar para mim? Como crio mais fontes de renda? Como multiplico ao invés de só manter? Enquanto o pensamento financeiro te coloca no presente, quase sempre no sufoco, o pensamento estratégico te joga para o futuro. Ele te obriga a planejar, a enxergar além do boleto, além do salário do mês, além da emergência que surgiu. Agora, é tipo jogar damas versus jogar xadrez. Quem pensa financeiramente só tenta salvar a peça da vez, já quem pensa estrategicamente mexe no agora pensando na vitória lá na frente. E não é só sobre dinheiro, é sobre decisão, prioridade, visão. É agir com intenção em cada passo. A real é que tem muita gente inteligente, trabalhadora, até ganhando bem, mas presa no pensamento financeiro de curto prazo. E sabe o que isso gera? Um ciclo sem fim de esforço, sem crescimento real. Agora, quando você muda a chavinha para pensar estrategicamente, até o pouco que você tem começa a render mais. Então, sei, pergunta real, eu tô só apagando incêndio ou tô construindo um caminho? Porque quem só pensa financeiramente vive correndo. Quem pensa estrategicamente, vive crescendo. E se você chegou até aqui nesse livro, já é um sinal de que a virada começou. Bora sair do modo sobrevivência e ativar o modo visão de águia. Vem comigo, que o jogo tá só começando. Jogue como Magnus. Quem pensa várias jogadas à frente ganha muito mais.
Você já ouviu falar do Magnus Carlsen, aquele norueguês gênio do xadrez que mesmo novinho começou a vencer os maiores mestres do mundo? Porra, o segredo dele não é só saber mover as peças, é enxergar o jogo inteiro antes mesmo do adversário pensar na próxima jogada. E Seba, quando o assunto é dinheiro e sucesso, o jogo é quase o mesmo. Pensar como um jogador de xadrez é sair do modo reativo e entrar no modo estratégico. É parar de tomar decisões só para resolver o problema de hoje e começar a construir o resultado que você quer daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos. É não cair na armadilha de viver apagando incêndio e começar a prever os próximos movimentos da vida. Magnus não joga só com o que está na frente dele. Ele está sempre 10, 15, até 20 jogadas à frente. Ele já imagina as reações, os riscos, as oportunidades. Ele não mexe uma peça só porque parece uma boa ideia. Ele mexe porque sabe onde aquilo vai dar. E aí, claro, quem joga assim, vence. E vence bonito. No mundo das finanças, é a mesma parada. Muita gente está ali só lidando com o que aparece, né? Uma dívida aqui, uma emergência ali, um boleto inesperado lá, mas nunca para pensar no todo. Nunca se pergunta, o que eu estou construindo com o que faço hoje? Para onde isso está me levando? Pensar estrategicamente é isso. É antecipar o jogo da vida. É entender que cada escolha de agora carrega uma consequência futura. Que gastar tudo no impulso hoje pode custar sua liberdade amanhã. Que investir tempo aprendendo agora pode gerar fortuna mais à frente. Se você quer criar uma mentalidade financeira sem limites, precisa parar de agir como peão apressado e começar a pensar como rei de visão longa. Por quê? Sinceramente, a vida não perdoa quem joga no automático, mas recompensa, e muito, quem joga com inteligência. Então a pergunta que fica é: você vai continuar mexendo peça só para se livrar do aperto? Ou vai começar a construir a vitória com cabeça fria e visão de mestre? Bora pense como o Magnus e jogar para ganhar não só no dinheiro, mas na vida toda. Liberdade não cai do céu, ela nasce de decisão boa atrás de decisão boa. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui: liberdade não acontece por sorte. Ela é construída com escolha, com consciência, com intenção. A vida que a gente vive hoje é só o reflexo das decisões que a gente tomou ontem menos, e a de amanhã vai depender do que você decide agora, neste exato segundo. A real é que a maioria das pessoas quer liberdade, mas vive escolhendo o caminho mais rápido, mais fácil ou mais confortável. Só que liberdade de verdade não nasce no impulso. Ela nasce na estratégia. E vou te dizer, uma decisão consciente hoje pode parecer pequena agora, mas lá na frente muda tudo. Quer ver? Quando você escolhe guardar uma parte do que ganha. Em vez de gastar tudo no fim de semana, pode parecer chato, mas sabe o que isso vira com o tempo? Reserva, tranquilidade, poder de escolha. Quando você decide estudar, ao invés de maratonar a série todo dia, sabe o que acontece? Você se torna mais preparado, mais valioso no mercado, mais livre. E liberdade é quando você tem opções. E opções são construídas com decisões inteligentes. Aquela escolha de não parcelar por impulso, aquela conversa sincera com você, mesmo antes de entrar numa dívida, aquela vontade de aprender sobre finanças, mesmo quando o assunto parece chato, tudo isso vai se somando. E cada decisão consciente é como um tijolinho que você coloca na base da sua liberdade. Só que a grande sacada é entender que isso não se constrói de um dia para o outro menos, mas começa num dia. E esse dia pode ser hoje. A diferença entre quem vive preso e quem vive leve está na soma dessas pequenas decisões que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença. Então, antes de seguir, pergunta aí: as minhas escolhas de hoje estão me aproximando ou me afastando da vida que... Porque no fim das contas, quem escolhe com consciência vive com liberdade. E a melhor hora de começar a escolher melhor é agora. Capítulo 3. Riqueza começa na mente, onde tudo ganha forma antes de virar realidade. Chegou a hora de falar de onde toda riqueza realmente nasce. E não é do seu trabalho, nem do seu salário, nem do seu negócio, é da sua cabeça. Esse é o riqueza de verdade começa dentro, não fora. Eu sei que essa frase pode parecer meio filosófica demais, mas fica comigo que você vai entender direitinho. Pensa comigo. Antes de qualquer pessoa ficar rica, ela precisou primeiro se ver rica. Ela precisou acreditar, visualizar, mudar o jeito de pensar, de agir, de se posicionar no mundo. Não tem como atrair abundância pensando como alguém quebrado. A real é que a mente é o primeiro território que precisa ser conquistado. Se você ainda acredita que dinheiro é sujo, que riqueza é para poucos, que sucesso é sorte, cara, não adianta correr atrás, porque no fundo você mesmo está bloqueando a sua própria estrada. E sabe o que é mais doido? Muitas dessas ideias nem são suas. Você só pegou emprestado da infância, da cultura, das conversas mal resolvidas da vida. Mas quando a mente muda, tudo muda.
Você começa a ver oportunidade onde antes só via risco. Começa a enxergar valor em si mesmo, comica ou tomar decisões diferentes, mais alinhadas com a vida que quer construir, e aí, sem perceber, o dinheiro começa a responder. É como se ele reconhecesse que agora sim Voca tá pronto. Então, nesse capítulo aqui, eu quero te convidar a fazer uma limpeza interna. Syria. Vamos identificar os pensamentos sabotadores, trocar crença velha por visão nova e preparar sua mente para receber a abundância, que já está disponível aí só esperando você destravar, porque no fim das contas, quem pensa como rico atrai riqueza. Quem pensa como escassez vive na escassez. E essa virada começa agora, bem aqui, com você. Bora reprogramar essa mente? Vem comigo. Porque a cabeça é o cofre onde a fortuna começa. Pensou, agiu, ficou rico. A fórmula começa dentro e cresce para fora. Sabe aquele papo de você é o que você pensa? Pois é, ele é muito mais real do que parece. O que passa na sua cabeça todo santo dia molda o que você faz menos e o que você faz todo santo dia molda o que você tem. Simples assim. Pensa comigo. Pensamentos viram decisões. Decisões, hábitos. Hábitos viram resultados. Se você pensa que dinheiro é difícil, que nunca vai dar certo, que investir é arriscado demais, adivinha? Seu comportamento vai seguir esse roteiro. Vai evitar riscos, vai gastar por impulso, vai fugir de aprender sobre finanças, e aí, claro, o patrimônio não cresce. Nem começa. Agora, quando você começa a pensar diferente, tipo assim, eu consigo aprender isso, eu mereço prosperar, eu posso construir algo grande mesmo começando pequeno, sua postura muda. Você começa a se organizar, começa a buscar soluções, começa a dizer não para coisas que antes te desequilibravam. E o mais legal, isso vira rotina, vira comportamento automático. E quando o comportamento muda, meu amigo, o patrimônio começa a aparecer. Ninguém constrói riqueza com pensamento pobre. E não estou falando de valor em dinheiro, estou falando de mentalidade limitada, de ficar sempre reagindo à vida sem parar para pensar, de forma estratégica. Viver no ciclo do ganha e gasta, do sobrevive e espera o próximo mês. Mas quando você entende que seus pensamentos são sementes, tudo muda. Porque aí você começa a plantar coisa boa, começa a regar com ação, paciência, foco. E o resultado? Uma vida mais próspera, mais leve, mais livre. Então anota essa para nunca mais esquecer. Pensamento certo gera atitude certa. Attitude certa gera hábito, hábito gera resultado, resultado gera patrimônio e patrimônio gera liberdade. Começa aqui, ó, pensando melhor, pensando maior, porque no fim quem muda a cabeça muda o bolso, e isso é só o começo. Primeiro você vê, depois você crê, e aí o mundo inteiro muda. Se tem uma combinação poderosa que muda o jogo da vida financeira menos e da vida inteira. Na real é essa aqui: visualização, convicção e reprogramação. Parece nome de feitiço de filme, né? Mas ó, funciona que é uma beleza. Vamos começar pela visualização. Sabe quando você fecha os olhos e se imagina vivendo aquela vida que você quer de verdade? Tipo tendo liberdade, viajando sem olhar, o extrato morando onde sempre sonhou, ajudando quem você ama. Pois é, isso aí não é viagem. É treino mental. Seu cérebro precisa ver para acreditar. E o mais louco, quando você visualiza com força, clareza e sentimento, ele começa a agir como se aquilo já fosse real. Aí entra a convicção, porque não basta sonhar bonito. Tem que acreditar de verdade. Tem que bater no peito e falar: isso é possível para mim. Eu posso, eu vou. É essa certeza interna que sustenta você nos dias difíceis, quando tudo parece devagar, quando convicção é a cola que mantém seu foco grudado na direção certa. Sem ela, você desiste no primeiro tropeço. E por último, mas não menos importante, vem a reprogramação. Porque, vamos combinar, não adianta querer uma vida rica com uma mente travada. Você precisa atualizar seus pensamentos, suas crenças, seus padrões. É como tirar o antivírus velho da cabeça e instalar uma versão nova, cheia de possibilidades. E como é que a gente reprograma isso? Com repetição, com consciência, com novos hábitos, com frases de poder, com novos ambientes. Como esse aqui que você está lendo agora. Cada vez que você troca um pensamento sabotador por um pensamento de crescimento, você reprograma sua mente para receber mais, viver mais e conquistar mais. Então guarda isso com carinho. Você precisa enxergar antes de conquistar, acreditar antes de acontecer, mudar por dentro antes de prosperar por fora, porque no final, o que transforma a sua vida não é só o que você faz, é o que você acredita quando ninguém está vendo. E a partir de agora você vai ver, crer e criar, tudo junto, treinando a cabeça para ficar rica, exercícios simples que valem ouro. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada,
é que mentalidade de crescimento financeiro não nasce do nada menos ela. Se constrói, se treina, se ativa todo santo dia, e não precisa de nada mirabolante, viu? Basta querer, praticar e manter a mente ligada no jogo. Bora direto ao ponto. Aqui vão alguns exercícios práticos, simples e poderosos para você colocar em ação e desbloquear sua mentalidade financeira. De vez. 1. Afirmações diárias com foco em abundância. Começa o dia com frases tipo: eu atraio dinheiro com facilidade. Eu penso como rico e ajo com estratégia. Minha mente é um imã de oportunidades. Fala em voz alta, com energia. Afirmações reprogramam seu subconsciente na marra. E sim, pode parecer bobo no começo, mas funciona. 2. Escreva um diário de riqueza. Pega um caderno, um bloco de notas e, todo dia, anota 3 coisas que você fez ou pensou que te colocam no caminho da prosperidade. Pode ser algo simples, tipo, não gastei por impulso hoje ou tive uma ideia de renda extra. Isso te ensina a valorizar progresso, e quem valoriza o pouco recebe o muito. 3. Visualização por 5 minutinhos. Fecha os olhos por uns 5 minutos, respira fundo e se imagina vivendo a vida que você quer, livre, próspero, tranquilo. Imagina os detalhes, sente a emoção. Faz isso todo dia. Seu cérebro vai começar a buscar formas de transformar isso em realidade. Confia. 4. Troque não dá por como eu posso. Toda vez que você pegar sua mente dizendo isso é impossível, muda a pergunta na hora. Tá, mas como eu posso chegar lá? Isso muda seu foco do problema para a solução. E olha, quem foca na solução, cria o caminho. 5. Crie um desafio financeiro semanal. Uma vez por semana, se desafie a fazer algo que estica sua zona de conforto financeira. Estudar algo novo, guardar uma grana, conversar sobre dinheiro com alguém que entende do assunto, vender alguma coisa, qualquer coisa que te puxe para frente. Porque crescimento exige movimento. O mais importante, não adianta fazer uma vez e achar que já virou o mestre da abundância. É treino diário, tipo academia da mente mesmo. Mas vale cada segundo. Capítulo 4. As regras invisíveis do dinheiro, o jogo que ninguém ensina, mas todo mundo tá jogando. Se liga, já reparou que tem gente que parece que nasceu sabendo lidar com dinheiro, enquanto outros vivem tropeçando, mesmo se esforçando para caramba? Pois é, o que diferencia essas pessoas muitas vezes não é talento, né, nem sorte. É que umas aprenderam a jogar com as regras certas, e outras nem sabem que esse jogo existe. Esse capítulo aqui é tipo abrir o manual secreto do dinheiro. Sabe aquelas regras invisíveis que ninguém te ensina na escola, que sua família provavelmente nunca te explicou, mas que regem o sucesso financeiro de quem realmente prospera? Então, tá tudo aqui. E uma vez que você enxerga essas regras, não dá mais para desver. A real é que o dinheiro segue um código. E quem entende esse código joga o jogo com vantagem. Quem não entende joga no escuro. AI vive em armadilha, dando passo errado, se enrolando, sem entender o porquê e não tem nada de místico, nem fórmula mágica, tá? São princípios simples, mas poderosos, que funcionam para todo mundo, desde que aplicados com consciência e consistência. Nesse capítulo, eu vou te mostrar como o dinheiro responde à clareza, ao foco, ao posicionamento. Você vai entender o que os ricos sabem e aplicam que a maioria nem desconfia. Vai aprender por que uns multiplicam com pouco e outros perdem até o que têm. Porque sim, meu amigo, tem lógica por trás da abundância, tem fundamento por trás da liberdade financeira. E quem aprende essas regras invisíveis começa a sair do sufoco e entrar no fluxo. Jogo que os ricos jogam e que ninguém nunca te ensinou. Tá preparado para ouvir umas verdades que talvez ninguém nunca te contou? Porque os ricos não pensam como a maioria, e muito menos agem como a maioria. Eles seguem um jeito diferente de enxergar o dinheiro, de tomar decisões e principalmente de fazer o dinheiro trabalhar para eles, não o contrário. A primeira coisa que eles entenderam é que dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Enquanto muita gente passa a vida inteira correndo atrás de grana para pagar contas e sobreviver, os ricos pensam em como usar o dinheiro como um meio para criar mais tempo, mais liberdade, mais oportunidades. Eles não trocam tempo por dinheiro. Próximo, eles começam assim como o do mundo, mas já com a cabeça lá na frente. Como eu crio algo que continua gerando dinheiro mesmo quando eu não estou mais trabalhando? Isso é mentalidade de ativo. E isso, infelizmente, ninguém ensina pra gente na escola, menos e nem na maioria das casas. Outro ponto que muda tudo: os ricos entendem que conhecimento é o maior investimento. Eles leem, estudam, se cercam de gente que sabe mais, fazem perguntas, erram rápido, aprendem mais rápido ainda. Enquanto a maioria acha que já sabe o suficiente, eles continuam evoluindo. Sempre.
E sabe aquele papo de guardar dinheiro para emergência? Os ricos pensam diferente. Eles guardam sim, mas com o objetivo de investir, multiplicar, crescer. Emergência? Eles evitam com planejamento. Porque eles sabem que quem vive só para apagar incêndio nunca vai ter tempo de construir um castelo. E talvez essa aqui seja a mais importante, eles valorizam resultado, não esforço. Enquanto muita gente se orgulha de dizer trabalho muito, eles se perguntam como eu posso fazer melhor, com menos. Eles trocam suor por inteligência, agito por direção, correria por consistência. Então, se você está aí, se perguntando por que o dinheiro parece nunca dar certo para você, talvez o problema não esteja no quanto você ganha, mas no que você nunca aprendeu sobre como os ricos pensam. E a boa notícia é: tudo isso pode ser aprendido a qualquer hora, a qualquer momento, inclusive agora. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para virar essa chave. Bora juntos? Porque não é só sobre dinheiro, é sobre a forma como você lida com ele que muda tudo. O trio que os ricos jogam de cadeira cativa: influência, juros e ativos. Vou te contar um segredinho dos bastidores do sucesso. Quem domina os jogos? Do influência, juros compostos e ativos versus passivos. Joga o jogo do dinheiro em outro nível, enquanto muita gente está aí contando moedinha e se matando para pagar a conta. Os ricos estão jogando um xadrez mental onde cada peça é uma vantagem a longo prazo. Começando pela tal da influência. Não estou falando de virar influencer na internet, apesar de que, se bem usada, também é jogo. Estou falando de quem você ouve, com quem você anda, em quem você se inspira e quem te inspira. Porque a real é que a influência certa te empurra para cima, a errada te puxa para o buraco. Os ricos sabem disso e escolhem com muito cuidado com quem compartilham tempo, ideia, energia. Agora segura essa. Os juros compostos são o superpoder mais ignorado pelos pobres e o melhor amigo dos ricos. É tipo mágica que só funciona com um patinja. Enquanto muita gente quer enriquecer de ontem para hoje, os ricos plantam uma grana hoje para colher um bosque inteiro amanhã. Eles entendem que deixar o dinheiro trabalhar para você, dia após dia, é o caminho mais seguro e silencioso para a liberdade. E aí vem a clássica batalha que todo mundo deveria entender: ativos versus passivos. Essa aqui muda a vida. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Simples assim, mas o que a maioria faz? Compra passivo, achando que é ativo, tipo aquele carro novo parcelado em 60 vezes que só desvaloriza, mas dá status, na rua. Enquanto isso, os ricos estão comprando imóvel para alugar, ação para render, negócio que gira sozinho, eles fazem o dinheiro trabalhar. Os outros só gastam. A grande sacada aqui é perceber que esses três elementos se conectam o tempo todo. Quem tem boa influência aprende sobre ativos. Quem entende ativos investe com paciência. Quem investe com paciência colhe os frutos do juro composto. E assim o ciclo gira menos sempre para cima. Então, anota aí. Influência molda sua mente. Juros compostos multiplicam seu dinheiro. E ativos constroem sua liberdade. Simples, sim, mas só funciona se você aplicar. Dinheiro rápido é correria. Riqueza sólida é construção. Vou te contar uma coisa que por muito tempo foi meu maior erro e talvez seja o seu também. Eu só pensava em ganhar dinheiro rápido. Tudo que eu procurava tinha que dar retorno imediato. Se não pingasse na conta na mesma semana, eu já perdia o interesse. Tava sempre na pilha de fazer grana no agora, no corre, no desespero do mês que vem. E sim, o dinheiro até entrava. Às vezes bastante, mas o que acontecia logo depois? Sumia, evaporava, circulava, mas nunca parava. Nunca acumulava, nunca virava liberdade. Eu me sentia ocupado, produtivo, fazedor, mas a verdade era que eu estava rodando em círculos. Tempo passava, os boletos também, e a vida seguia na mesma. Foi aí que eu comecei a entender a diferença entre dinheiro rápido e riqueza sólida. O primeiro te dá alívio, o segundo te dá futuro. O primeiro te mantém ocupado, ou te deixa livre. Um resolve o agora, o outro constrói o depois. Riqueza de verdade não é o quanto você ganha menos, é o quanto você guarda, investe e faz crescer. E para isso, meu amigo, precisa de visão na US opressa, porque o dinheiro fácil geralmente é imediatista, limitado. Já a riqueza sólida é construída com consciência, estratégia e constância. Hoje eu entendo que o jogo mudou quando parei de buscar grana fácil e comecei a montar uma base, a pensar no longo prazo, a escolher plantar mesmo que não colhesse no mesmo mês. Foi aí que o acúmulo começou. A liberdade começou. A paz começou. Então, se você tá aí, correndo atrás de dinheiro o tempo todo, e mesmo assim, tá sempre no zero, respira e pensa comigo. Será que você está ganhando ou é só girando?
Porque quem vive de dinheiro rápido vive no core, mas quem foca na riqueza sólida vive no controle. E se eu conseguir virar essa chave, você também consegue. Bora mudar a rota? O caminho é outro e começa agora, capítulo 5. Mentalidade de investidor. Porque riqueza não se ganha, se constrói. Vamos falar de um dos maiores segredos que eu aprendi depois de muito tropeço para enriquecer de verdade. Parar de pensar como trabalhador e começar a pensar como investidor. E não estou falando só de bolsa de valores, ações, imóveis ou negócios milionários. Estou falando de mentalidade, de visão, de jeito de pensar. Durante muito tempo eu achava que investir era coisa de quem já tinha muito dinheiro. Tipo, quando eu estiver sobrando, aí sim eu invisto. Só que a mentalidade de investidor não começa quando sobra. Ela começa quando você entende que cada centavo pode ser uma semente. O investidor não pensa só no agora. Ele enxerga o tempo como aliado. Ele não vê o dinheiro como prêmio para gastar, mas como ferramenta para plantar. Ele toma decisões com calma, clareza e intenção. E o mais louco, você pode adotar essa forma de pensar mesmo ganhando pouco. Nesse capítulo, a ideia é te mostrar como trocar o pensamento imediatista pelo pensamento multiplicador. Porque quem gasta tudo vive do esforço, mas quem investe vive do retorno. E investir não é só em dinheiro, viu? É também investir tempo, energia, foco, estudo. Tudo isso volta, tudo isso rende. Aqui você vai aprender a fazer perguntas que os investidores fazem. Esse gasto aqui é necessidade ou impulso? Isso aqui me aproxima ou me afasta da liberdade? O que eu posso fazer hoje que vai me beneficiar daqui a 1, 5 ou 10 anos? Parece simples, mas essas perguntas mudam tudo. Ser investidor é um estilo de vida. É pensar no amanhã sem deixar de viver o hoje, só que com mais inteligência. E quando essa mentalidade entra, meu amigo, a prosperidade começa a brotar, onde antes só tinha correria. Então se prepara, porque a partir daqui você não vai mais olhar para o dinheiro do mesmo jeito. Vai olhar como quem constrói um império, um passo por dia, uma decisão por vez. Bora virar a chave e ganhar é início de jogo. Multiplicar é o checkmate. Se tem uma coisa que eu aprendi na prática menos e às vezes com dor, foi o seguinte: ganhar dinheiro é só o começo da partida. O verdadeiro jogo começa quando você aprende a multiplicar. E sim, eu já caí na ilusão de achar que o problema era só ganhar pouco. Mas olha, conheço muita gente que ganha bem e mesmo assim vive quebrada. E sabe por quê? Porque nunca aprendeu a fazer o dinheiro crescer. A real é que quem só aprende a ganhar vai sempre depender do próximo pagamento. Vai viver no famoso ganha, gasta, repete. Agora quem aprende a multiplicar, cria liberdade, cria futuro, cria paz. E essa é a virada de chave que separa quem sobrevive de quem prospera. Durante muito tempo, minha única meta era fazer mais grana. Eu queria o próximo negócio, o próximo cliente, o próximo Pix. E até que dava certo por um tempo, mas o dinheiro entrava e saía na mesma velocidade. Era como encher um balde furado. Esforço sem progresso. Foi só quando comecei a pensar, como investidor, que tudo mudou. Entendi que dinheiro parado é oportunidade perdida. Que o segredo não é quanto entra, mas o que você faz com o que entrou. Multiplicar é olhar para o dinheiro como uma semente, não como recompensa e não precisa. Ser muito para começar. Às vezes é guardar 10% do que você ganha, é investir em algo que gere retorno, é cortar o que não te faz crescer, é mudar o foco do quanto eu ganho para quanto eu cresço com o que ganho. Então guarda isso com carinho. Ganhar dinheiro é importante, mas multiplicar é o que muda a sua história. Porque quem só ganha, depende. Quem multiplica, decide. Bora sair do ciclo e entrar no jogo real? Porque agora, meu amigo, o seu dinheiro vai começar a trabalhar por você. E não o contrário. Mentalidade milionária com bolso raso, o investidor não se mede pelo saldo. Se tem uma coisa que mudou minha vida, e pode mudar a sua também menos, foi entender que ser investidor não depende de quanto dinheiro você tem, mas de como você pensa. Isso mesmo, porque, tem gente com pouco que cresce e gente com muito que afunda. O que faz a diferença? Mentalidade. Durante muito tempo eu achava que investir era só para quem já estava bem de grana. Tipo aquele pessoal que fala em bolsa, fundos, imóveis e rende uns 1.000 só de dormir. Eu pensava, quando eu estiver sobrando, aí sim eu viro investidor. Mas olha, esperar sobrar nunca funcionou. Porque quem não se organiza com pouco, não se organiza com muito. A virada aconteceu quando comecei a pensar diferente. Mesmo com pouco, comecei a perguntar: o que eu posso fazer com isso aqui para crescer? Onde eu posso colocar essa grana que me dá retorno? O que eu estou aprendendo que vai me render lá na frente? Pensar como investidor é parar de ver o dinheiro como algo que só serve para gastar. É enxergar cada centavo como uma semente. É priorizar o longo prazo, mesmo que o curto esteja apertado.
É sair do impulso e entrar na intenção. E mais, investir não é só na grana. É no conhecimento, nas escolhas, nas conexões. Quando você lê um livro, assiste um conteúdo que te expande, economiza num gasto bobo e coloca no lugar certo. Isso já é a atitude de investidor. E são essas atitudes que vão te preparar para lidar com muito mais lá na frente. Então, se você acha que só vai começar a investir quando tiver dinheiro de verdade, repensa aí, porque a mentalidade de investidor vem antes do dinheiro. E é ela que atrai o dinheiro depois. Não é sobre quantidade, é sobre direção. E se você está lendo isso aqui, já deu o primeiro passo. Agora é só seguir firme. Um pensamento inteligente por dia menos e o resto vem. Olhos de águia no jogo, como ver oportunidade onde todo mundo só vê risco. Se tem uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo e com umas boas pancadas da vida também, foi o seguinte: quem enxerga oportunidade onde a maioria só vê risco, sempre sai na frente. Sempre. Por muito tempo eu fugia de tudo que parecia arriscado. Investimento novo? Tô fora. Mudar de ideia? Melhor não. Criar algo do zero? E se dar errado? E aí? Adivinha? Eu ficava sempre no mesmo lugar. Seguro sim, mas estagnado até que um dia eu entendi que o risco só assusta quem não enxerga. Porque quando você tem mentalidade estratégica, começa a olhar para situações de outro jeito, em vez do pensar e se der errado. Eu passei a perguntar, e se dá certo? E essa pergunta abriu portas que eu nem sabia que existiam. A maioria das pessoas corre do que não entende, mas quem quer crescer precisa aprender a investigar antes de julgar. Precisa parar de reagir com medo e começar a agir com curiosidade. É aí que mora a diferença. Onde o mundo vê crise, tem gente enxergando brecha, oportunidade, novo começo. Já reparou como os maiores nomes do sucesso cresceram em momentos difíceis? Pois é, não é coincidência. Ver oportunidade no risco não é ser inconsequente. É ser preparado. É saber analisar, calcular, pensar fora da caixinha. É estudar mais, perguntar mais, errar pequeno e ajustar rápido. Quem faz isso constrói onde os outros desistem. E a verdade é que muitas vezes o que parece arriscado é só novo, só diferente, só fora do que você foi acostumado a ver. E aí, se você quiser viver um futuro diferente, vai ter que começar a enxergar com olhos diferentes. Então fica o convite. Na próxima vez que bater o medo, respira fundo e pergunta: o que será que tem aqui que ninguém tá vendo? Porque talvez, meu amigo, o que você tá chamando de risco seja justamente o caminho da sua virada. Capítulo 6. Estratégia melhor que esforço cego. Porque não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor. Se tem uma coisa que eu já fiz demais nessa vida foi me matar de trabalhar e ver pouca coisa mudar. Era esforço todo santo dia, suor, correria, agenda cheia, mas no fim do mês, o resultado era sempre aquele velho conhecido, cansaço, frustração e conta apertada. Foi aí que eu percebi uma coisa que virou chave na minha cabeça: não adianta correr feito doido se você está indo na direção errada. Trabalhar duro é importante sim, mas trabalhar com estratégia é o que muda o jogo. O esforço sem clareza vira só barulho. É como remar num barco furado. Você até está se mexendo, mas não está saindo do lugar. A diferença entre quem só se esforça e quem realmente prospera está na forma de pensar. Quem prospera planeja antes de agir, calcula antes de pular, analisa antes de se entregar, e isso não é frescura não. Isso é inteligência aplicada. Sabe aquele ditado: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Pois é. Eu vivi isso na pele. Eu achava que só precisava fazer mais, produzir mais, correr mais. Mas a verdade é que, quando você tem uma estratégia bem pensada, você faz menos e colhe muito mais. Nesse capítulo eu quero te mostrar exatamente isso. Como parar de viver na correria sem sentido e começar a usar sua energia de forma inteligente. Como definir metas reais, criar caminhos claros e tomar decisões que realmente te aproximam da vida que você quer. Porque no fim das contas, não é o mais ocupado que vence, é o mais estratégico. E você está prestes a aprender como jogar esse jogo do jeito certo. Bora trocar o fazer por fazer pelo fazer com direção. A sua mente merece isso. E sua vida vai te agradecer depois. Ralar sem rumo ou avançar com propósito. A escolha é sua. Durante muito tempo eu achava que trabalhar duro era o caminho certo para o sucesso. Quanto mais eu me esforçava, mais eu acreditava que estava indo bem e olha, não é que eu não produzia, viu? Produzia até demais. O problema é que eu estava sempre cansado, mas nunca evoluindo de verdade. Foi aí que caiu a ficha. Não adianta trabalhar feito um louco se você não sabe para onde está indo. É tipo correr numa esteira achando que está indo longe. Você sua, cansa, gasta energia, mas continua no mesmo lugar. Trabalhar duro pode até te manter vivo, mas é trabalhar com direção que te faz crescer.
quando você tem um objetivo claro, um plano definido e uma rota para seguir, cada esforço vira investimento. Cada ação tem propósito. Cada passo te aproxima do que realmente importa. A real é que tem muita gente ocupada demais para perceber que está se desgastando à toa. E o pior, se orgulha disso, como se viver sobrecarregado fosse medalha de honra. Mas vamos falar a verdade. Não adianta se matar de trabalhar se você está indo na direção errada. Isso não é progresso. É esgotamento disfarçado. Agora, quando você começa a agir com intenção, tudo muda. Você deixa de ser só mais um na multidão que rala, sem parar, e passa a ser aquele que escolhe com inteligência onde colocar tempo, energia e atenção. Então pensa aí com carinho. Você está só se esforçando, ou está se movimentando com direção? Porque a força sem foco é só desgaste. Mas o esforço com estratégia é o que constrói sua liberdade. Bora sair da correria sem sentido e entrar no jogo com visão? Menos suor perdido, mais resultado. É isso que faz a diferença. Dinheiro sem plano é água escorrendo entre os dedos. Se tem uma coisa que fez meu jogo financeiro virar de verdade foi quando eu entendi que dinheiro precisa de um plano. Sério, não adianta só querer ganhar mais, guardar mais ou investir melhor se você não sabe para quê, quando e como. Planejamento estratégico financeiro pessoal é o nome do jogo e ele não é só para empresário, não. É para todo mundo que quer viver com mais liberdade e menos sufoco. Durante muito tempo eu fazia tudo no improviso. Entrava grana, eu gastava, sobrava um pouquinho, eu guardava. Aparecia um problema, eu corria atrás de resolver. Mas nunca parava para pensar a longo prazo. Era dinheiro andando para frente com mente olhando só para o agora. Resultado, eu sempre estava correndo. E parado no mesmo lugar foi quando eu sentei comigo mesmo, de frente, tipo realidade desejada com a vida, e falei, tá, onde eu quero chegar financeiramente? E ali naquele momento começou tudo a mudar, porque quando você tem clareza de onde quer chegar, o dinheiro começa a fazer sentido. Planejamento estratégico financeiro pessoal é sobre ter metas reais, números claros e decisões inteligentes. É saber quanto entra, quanto sai, quanto fica e para onde vai. É sair do piloto automático e tomar as rédeas da sua grana com propósito. E não precisa ser algo complicado, não. Às vezes é só você anotar seus gastos, organizar suas contas, definir prioridades e traçar pequenos objetivos com prazos. Tipo, guardar para uma reserva, começar um investimento, sair das dívidas, aumentar sua renda, com passo firme, não com sorte. O mais louco é que quando você começa a planejar, até o pouco rende mais, porque você para de desperdiçar. Começa a pensar no futuro e age com estratégia, não mais no impulso. Então, se você está sentindo que a vida financeira está meio bagunçada, não é falta de dinheiro, é falta de direção. E isso dá para resolver. Agora, com papel, caneta e atitude, porque no fim das contas, quem planeja avança. Quem só espera, trava. Bora criar seu mapa e fazer o dinheiro andar na linha? Você comanda. Ele obedece. Simples assim, plano sem foco é só desejo, a arte de traçar caminhos que realmente acontecem. Se tem uma coisa que mudou meu jeito de encarar o dinheiro e a vida, foi quando aprendi a montar planos de ação com foco e realismo. Não aqueles planos mirabolantes, cheios de metas impossíveis e prazos malucos, mas plano de verdade que a gente olha e diz dá pra fazer, é agora. Eu era mestre em sonhar alto e planejar bonito, mas sabe, o que acontecia eu não executava. Ficava tudo no papel, porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, sem foco, sem ordem, sem estratégia. E quando não dava certo, ainda me culpava achando que o problema era comigo. Spoiler, o problema era com o plano. A grande virada foi quando entendi que um plano bom não precisa ser perfeito, só precisa ser prático e possível. É sobre dividir o sonho em partes menores, com prazos reais, e colocar o que é prioridade em primeiro lugar. Parece simples, mas muda tudo. O foco é saber o que fazer agora. E realismo é saber o que dá para fazer com o que você tem na mão. Juntando os dois, você começa a caminhar de verdade. Não fica essa ou não, um dia eu vou, você começa a ir, mesmo que devagar, mesmo que com pouco. Hoje, antes de sair fazendo as coisas, eu paro e penso, qual é meu objetivo principal? Qual? O próximo passo mais inteligente? O que dá para começar hoje sem enrolação? Montar um plano com foco e realismo é o que tira seu sonho da nuvem e coloca ele no chão. Pronto para andar. Não tem mágica, mas tem clareza. E quando tem clareza, tem ação. E quando tem ação, tem resultado. Então, se você tá aí com a cabeça cheia de ideia, mas sem saber por onde começar, respira, escolhe uma meta, traça um passo e começa pequeno, mas firme. Porque quem age com foco e realismo, constrói. Quem espera o plano perfeito nunca sai do lugar.
Bora montar o seu plano de ação agora, porque não é sobre correr mais, é sobre correr certo. E esse é o segredo de quem faz acontecer. Capítulo 7. Multiplicação inteligente. A mente empreendedora que faz o dinheiro render sem drama. Se tem um tipo de mentalidade que mudou completamente minha forma de lidar com dinheiro, foi essa aqui. A mente empreendedora. Não estou falando de abrir CNPJ, ter loja ou virar patrão. Estou falando de algo muito maior e mais poderoso, ver o dinheiro como semente e não como prêmio. E o segredo? Multiplicar com inteligência, não só com esforço. Por muito tempo eu pensava assim: ganhou, gastou, sobrou, aproveita. Mas nunca pensava: como eu posso transformar esse dinheiro em mais dinheiro? E é aí que a chave gira. Porque quem tem mentalidade empreendedora não pensa só no agora, pensa em retorno, em criar, em escalar, em multiplicar com estratégia. Multiplicação inteligente é quando você para de trocar tempo por dinheiro e começa a construir fontes que funcionam para você. Seja um produto, um serviço, um conteúdo, um investimento, o foco é pensar grande com o que você tem agora. Mesmo que pareça pouco nesse capítulo, eu quero te mostrar que você não precisa ser nascido empreendedor para pensar como um. Você só precisa aprender a ver o mundo com outros olhos. Oportunidade tem em todo canto menos, mas só enxerga quem está com a mente afiada. Você vai entender como gente comum, começando do zero, criou negócios, renda extra, produtos e soluções simples que viraram fonte de liberdade. E mais, como você pode aplicar isso aí, do jeito que tá, com o que tem? Porque no fim das contas, empreender não é só abrir empresa menos, é abrir caminho. E se você quer multiplicar sua renda, sua liberdade e suas chances, essa mentalidade precisa fazer parte de você. Bora ativar esse lado empreendedor aí dentro. Porque quem pensa como criador multiplica. Quem pensa como consumidor só sobrevive. E aqui a gente está falando de crescer. Vem comigo. Dinheiro com propósito. Como criar fontes de renda que fazem sentido e geram liberdade. Se tem uma coisa que mudou meu jogo financeiro, foi quando eu entendi que ter uma só fonte de renda é viver no fio da navalha. Qualquer ventinho mais forte, pronto, o castelo desaba. E não é drama, é real. Foi aí que caiu a ficha. Eu preciso criar outras fontes de renda, mas com cabeça e intenção não só para ganhar mais, mas para construir liberdade de verdade. A primeira coisa que aprendi foi que renda extra boa não é só a que paga o boleto, é a que te aproxima da vida que você quer viver. Não adianta entrar em qualquer coisa só porque está na moda ou porque fulano está ganhando dinheiro. Com isso, se não tiver propósito, vai cansar. Se não tiver inteligência, vai sumir. Criar fontes de renda com inteligência é observar o que você já sabe, o que ama fazer e o que as pessoas realmente precisam. É juntar isso e pensar como eu transformo isso em valor. E como esse valor pode voltar para mim em forma de grana, sem que eu precise vender minha alma nem meu tempo o tempo todo. E não precisa de muito para começar, viu? Às vezes uma habilidade sua que parece simples pode virar e-book, aula, serviço, produto, canal, site, conteúdo. Tem gente ganhando dinheiro com o que ama fazer e com o que você nem imagina. O segredo está na visão, na ação e na consistência. Renda inteligente é aquela que nasce com estrutura e cresce com estratégia. E quando ela é guiada por propósito, ela flui melhor, conecta mais e rende mais. Não é só sobre ganhar, é sobre construir algo que faz sentido para você e que te sustenta com leveza. Então pensa aí, o que você poderia começar hoje que tenha a ver com você, que ajude outras pessoas e que possa gerar renda real? Porque sim, é possível ganhar dinheiro fazendo o que te move. Basta pensar com estratégia, agir com coragem e ajustar com sabedoria. Bora criar algo seu? Porque renda que vem com intenção, multiplica com emoção. E isso, meu amigo, muda tudo. Chega de vender seu tempo, ative a mentalidade escalável e faça o dinheiro trabalhar por você. Durante muito tempo, eu achei que quanto mais horas eu trabalhasse, mais dinheiro eu ia ganhar. A equação parecia lógica. Mais esforço é igual a mais grana. Só que na prática eu só vivia exausto. Corria o dia inteiro, entregava tudo e no fim, mal sobrava energia menos e às vezes nem dinheiro. Foi aí que eu percebi a chave que faltava. Eu tô trocando tempo por dinheiro. E isso tem limite. Porque tempo, meu amigo, é finito. Mas uma ideia bem aplicada, um sistema funcionando ou um conteúdo inteligente pode escalar infinitamente. É aqui que entra a tal mentalidade escalável. É quando você começa a pensar além do agora. Além da sua hora, além do suor, é quando você para e se pergunta: como eu posso ganhar mais sem depender da minha presença o tempo todo? Como eu crio algo uma vez e deixo aquilo gerar resultado para mim repetidamente? E não precisa ser algo gigante não. Pode ser um e-book, um curso, um canal no YouTube, um produto digital, um sistema automatizado. Qualquer coisa que funcione para você enquanto você vive. Porque é isso que liberdade significa no mundo real. Quem vive trocando tempo por dinheiro está sempre limitado. Pode até ganhar bem,
mas nunca vai ter paz. Agora, quem pensa escalável, constrói renda inteligente, com impacto e consistência. Então, se você quer mesmo virar a chave da liberdade financeira, comece a construir ativos escaláveis. Coisas que crescem, que se multiplicam, que respiram sozinhas enquanto você descansa, estuda, curte ou cria ainda mais. Porque no fim das contas, não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar certo. E quem pensa escalável vive leve, livre e lucrativo. Bora ativar esse modo agora, porque seu tempo é valioso demais para ser vendido por migalhas. Pensou diferente. Mudou o jogo. A história surreal de quem viu o invisível e venceu. Tem gente que não segue o caminho. Cria novo. E se tem um nome que prova isso, é o do Frederick W. Smith, o cara por trás da FedEx, sim, aquela empresa gigante de entregas que hoje domina o mundo. Mas o começo dessa história foi tudo menos fácil. Imagina só, o cara escreveu um trabalho na faculdade defendendo a ideia de um sistema de entregas super rápidas, funcionando 24 horas por dia, com logística centralizada e um modelo totalmente diferente do que existia. Sabe o que o professor fez? Deu nota baixa. Achou a ideia boa demais para ser real. Pois é, mal sabia ele que ali estava nascendo uma das maiores revoluções do transporte moderno. Mas calma, o mais doido vem agora. Quando a FedEx estava começando, chegou uma fase crítica onde a empresa estava quebrada de verdade. Sem dinheiro nem para abastecer os aviões, qualquer um teria desistido ali. Só que o Frederick fez algo fora da curva. Pegou o último dinheiro que tinha e foi para Las Vegas jogar blackjack. Sim, parece loucura, mas ele sabia jogar e confiava na própria estratégia. Resultado: voltou com o suficiente para manter a empresa viva por mais alguns dias. E nesse tempo conseguiu um novo investidor. O resto virou história. O que isso me ensinou? Que pensar fora da caixa nem sempre faz sentido no começo, mas pode mudar tudo. Porque enquanto todo mundo segue o óbvio, os visionários apostam no que ainda não existe. Els Vien Alem. Eles acreditam no invisível até virar visível. Frederick W. Smith não tinha garantias. Tinha visão, coragem e mentalidade empreendedora. E isso vale mais do que qualquer nota boa na faculdade. Então pensa aí. O que você acredita que ainda ninguém entende? Qual ideia sua pode parecer maluca hoje, mas ter valor gigante amanhã? Porque no fim, quem vence não é só quem trabalha duro, é quem enxerga diferente e tem peito para bancar a própria visão. Bora pensar grande e agir como quem já vê o futuro chegando. Capítulo 8. Blindagem emocional para decisões financeiras. Porque nem sempre a emoção é boa conselheira. Vamos, se muita decisão financeira errada nasce de um coração acelerado e uma mente bagunçada. Já perdi a conta das vezes que comprei por impulso, investi por empolgação ou deixei de agir por medo. E no fim, arrependimento, bolso vazio e aquele pensamento clássico: pra que eu fui fazer isso? É aí que entra a tal da blindagem emocional, menos algo que pra mim virou questão de sobrevivência. Porque dinheiro e emoção juntos, quando não estão bem alinhados, viram uma bomba relógio. E olha, não importa se você está começando agora ou se já ganha bem. Se não controlar a emoção, o dinheiro escapa entre os dedos. A verdade é que a gente toma decisões com base no que sente, e não no que sabe. Ita tudo bem somos. Só que no mundo financeiro, agir só no calor da emoção é receita para prejuízo. É como dirigir um carro no escuro com o coração batendo forte e o GPS desligado. Perigona. Nesse capítulo aqui, eu vou te mostrar como criar uma mente mais forte para lidar com dinheiro de forma mais consciente. Você vai aprender a reconhecer os gatilhos emocionais que te fazem gastar sem pensar, adiar escolhas importantes ou se sabotar no meio do caminho. Blindar suas emoções é o que te permite tomar decisões financeiras inteligentes, menos mesmo em momentos de pressão. E não, isso não quer dizer ser frio ou virar um robô. Quer dizer ter controle, clareza e equilíbrio. Então bora juntos? Porque dinheiro na mão só faz sentido quando a cabeça está no lugar. E quando você une inteligência emocional com estratégia, meu amigo, o jogo vira de verdade. Coração acelerado, bolso travado, como as emoções podem te quebrar ou te fazer voar. Já reparou como as maiores decisões financeiras que a gente toma geralmente vêm acompanhadas de um turbilhão de emoções? Às vezes é empolgação, às vezes medo, ansiedade, euforia. E quando a emoção fala mais alto, o bom senso fica ali no cantinho, calado, só observando a cagada acontecer. Eu mesmo já entrei em furada por impulso e deixei passar oportunidade boa por medo. E não foi porque eu não sabia o que era certo, foi porque minhas emoções assumiram o volante. E aí, meu amigo, o caminho quase sempre termina num lugar que a gente não queria.
A verdade é que emoção é um dos maiores motores do fracasso ou do sucesso financeiro. Quando você está desequilibrado, age sem pensar, gasta para preencher vazio, entra em dívida só para aliviar uma frustração, se sabota com desculpas emocionais tipo eu mereço, só hoje, depois eu resolvo, e assim, sem perceber, vai escorregando para uma realidade que te prende. Agora, por outro lado, quando você aprende a usar a emoção como aliada, tudo muda. Você passa a tomar decisões com clareza, consegue segurar a onda quando o impulso aparece, e tem mais coragem para agir mesmo com medo. Emoção equilibrada é força, é farol, é aquela bússola interna que, quando bem regulada, aponta pro crescimento. O sucesso financeiro começa na mente, mas passa pelo coração. Se o coração está em paz, a cabeça funciona melhor. E aí você escolhe com mais consciência, mais maturidade, mais propósito. Então pensa aí, você está usando sua emoção como combustível ou está deixando ela te atropelar? Sua com o dinheiro é guiada pela calma ou pela correria emocional? Porque no fim das contas não é só sobre quanto você ganha, é sobre como você lida com o que sente quando o dinheiro entra, sai, falta ou sobra. Quem domina isso domina a própria vida. Bora afiar esse controle emocional, porque emoção equilibrada é caminho aberto para a liberdade. Freia o impulso, acelera o futuro. Como manter o foco no que realmente importa? Se tem uma coisa que já me fez tropeçar na vida várias vezes, inclusive foi esse tal de impulso. Sabe aquele momento em que você vê uma coisa, sente aquela vontade de agir na hora e pronto. Já foi, cartão passou, escolha errada feita, tempo perdido ou dinheiro voando. Pois é. Depois bate o famoso arrependimento e aquele pensamento, era só ter esperado um pouco. Mas aí vem a virada de chave. Dominar o impulso é uma das habilidades mais poderosas para quem quer prosperar de verdade. Porque, na real, o sucesso no longo prazo é construído com pequenas decisões certas no presente. Só que o presente é barulhento, rápido, cheio de distração. E o longo prazo? Silencioso, invisível, parece distante. Aí o que acontece? A gente troca o que quer muito no futuro pelo que parece bom agora. Mas, olá, quem aprende a esperar, colhe muito mais do que quem só quer sentir o alívio do momento. Foco de longo prazo é como construir um castelo, um tijolinho por dia. Pode parecer devagar, mas é firme, sólido, duradouro. Já o impulso, como barraca de papelão, rápido, bonitinho, mas desmorona com o primeiro vento. Uma coisa que me ajuda demais é sempre me perguntar, isso aqui me afasta ou me aproxima do que eu realmente quero? O que meu eu do futuro agradeceria por eu ter feito agora? E olha, essas perguntas me salvam de muita besteira. Dominar o impulso não é reprimir tudo. É saber escolher com consciência. É dar uma pausa, respirar, pensar 2 vezes antes de agir. E isso, meu amigo, vale ouro. Porque cada vez que você diz não pro agora sem sentido, Voca tá dizendo sim para uma vida muito maior lá na frente. Então bora praticar isso juntos. Porque quem controla o impulso comanda o caminho. E quem mantém o foco, onde quase ninguém chega. Mente no lugar. Vida no eixo. Prática simples para ter equilíbrio e clareza todo dia. Sabe aqueles dias em que a cabeça está a mil, o coração apertado e parece que nada encaixa? Pois é, todo mundo passa por isso. Mas o que faz diferença de verdade é o que você faz nesses dias. Porque a verdade é que clareza e equilíbrio não caem do céu, se cultivam no dia a dia, com prática e intenção. Eu aprendi na marra que não dá para tomar boas decisões com a mente bagunçada. Quando a cabeça está cheia de ruído, tudo parece urgente, tudo pesa mais do que deveria. E o foco vai embora rapidinho. Então comecei a aplicar umas práticas simples no meu dia. Há dia que, olha, fizeram uma baita diferença. A primeira delas é acordar com intenção. Nada de sair pulando da cama já pegando o celular. Eu respiro fundo, fico uns minutos em silêncio e já pergunto para mim mesmo o que realmente importa hoje. Isso muda o tom do meu dia, juro. Outra coisa que não abro mais mão escrever, coloco no papel o que estou pensando, sentindo, o que preciso resolver. Não precisa ser bonito nem certinho. É tipo faxina mental. Quando eu escrevo, tudo que estava embaralhado começa a se organizar. E me movimento também. Pode ser caminhada, alongamento ou só uns pulinhos para acordar o corpo. Porque mente parada em corpo travado não cria, não resolve, não cresce. Corpo em movimento, clareza no pensamento. Também tento sempre separar um tempinho para consumir. Algo que eleva a minha mente. Pode ser um trecho de livro, um vídeo bom, um áudio que me lembre quem eu sou e para onde eu estou indo. Porque se a gente só se alimenta de problema, não sobra espaço para solução. Por fim, pratico o tal do não. Agora, toda vez que bate aquela vontade impulsiva de decidir no susto, comprar por ansiedade ou reagir por emoção, eu respiro e digo, não agora. Porque, às vezes,
Tudo que você precisa é de um tempinho para a mente esfriar e a resposta vir clara. Então fica aqui meu convite. Crie seus próprios rituais de equilíbrio. Cuide da sua mente como quem cuida do seu maior ativo, porque é isso que ela é pork no fim. Quem cuida do interno, comanda o externo. E com clareza e equilíbrio no dia a dia. Meu amigo, a vida começa a fluir de outro jeito. Capítulo 9. O tempo como ativo estratégico. Porque quem não sabe usar o relógio vive correndo atrás da vida. Tem uma parada que eu precisei entender. Na marra, dinheiro a gente recupera, tempo nunca. E o mais louco, a maioria das pessoas gasta tempo como se tivesse estoque infinito, enquanto reclama que a vida não anda. Eu era assim também. Fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, sem direção, e no fim do dia, batia aquele sentimento, corri o dia todo, mas não fiz nada que realmente importa. Foi aí que caiu a ficha. Tempo é o ativo mais valioso que existe. E mais, ele é o único que, se for usado de forma estratégica, pode multiplicar todos os outros, inclusive o dinheiro. Quem aprende a tratar o tempo como investimento, começa a jogar o jogo da vida num outro nível. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como parar de desperdiçar esse recurso invisível mais poderoso. Porque não adianta planejar, sonhar ou trabalhar. Feito doido se você não sabe onde e como está gastando suas horas. Aqui você vai entender como usar o tempo a seu favor, como eliminar o que não agrega, focar no que importa e construir uma rotina com propósito. Porque produtividade não é fazer mais, é fazer o que realmente leva você para onde quer chegar. E olha, não é sobre ser perfeito, e sim consciente. Usar o tempo com estratégia é parar de correr em círculos e começar a andar para frente, com firmeza. É transformar as horas em degraus. Pare de desperdiçar a moeda mais valiosa. Seu tempo não volta, cara. Senta aqui rapidinho que eu quero trocar uma ideia contigo. Sabe aquele papo de tempo é dinheiro? Esquece isso. Tempo é muito mais que dinheiro. Dinheiro a gente perde e recupera. Agora tempo perdido é tipo leite derramado. Foi. Já era. Não tem como pegar de volta. E o mais louco é que a gente vive como se tivesse tempo sobrando. Vai empurrando tudo com a barriga, procrastinando o que realmente importa. Gastando horas com coisa que nem soma nem multiplica. Só esgota. Te confesso que por muito tempo eu achava que estava ocupado demais para parar e refletir. Mas sabe o que you percebe? Estava ocupado fazendo um monte de coisa que não mudava nada na minha vida. Correndo atrás do próprio rabo. Literalmente. Tipo uma esteira infinita que só gasta energia, não leva a lugar nenhum. Foi aí que caiu a ficha. Meu tempo é meu ativo mais precioso. E se eu não usar ele com propósito, foco e consciência, ele vai ser engolido por urgência, distração e rotina vazia. A vida passa num piscar. Quando a gente vê, o ano virou e nada mudou. Então aqui vai o toque. Comece a tratar seu tempo como você trataria uma fortuna. Com zelo, com estratégia, com intenção. Porque no fim das contas, quem sabe usar o tempo domina o jogo. Não é sobre fazer tudo. É sobre fazer o que realmente conta. Valorize sua hora como se fosse ouro líquido. Porque ela é, Evil Chimeras, uma vida onde cada minuto construa algo de verdade, e não só mantenha as contas pagas e a cabeça ocupada. Agora me diz aí, o que você vai fazer com seu tempo depois de ler isso? Porque desperdiçar essa moeda, nunca mais. Horas rendem, só se você usar elas como dinheiro. Durante muito tempo eu achava que para ganhar dinheiro de verdade, eu tinha que me matar de trabalhar. Tipo assim, quanto mais horas eu colocasse, mais resultado ia vir. Só que, adivinha? Essa conta não fecha. Eu estava sempre cansado. Sem tempo para mim e o dinheiro não aparecia do jeito que eu imaginava. Foi aí que eu comecei a ver tudo de outro jeito. Tempo é dinheiro sim, mas não daquele jeito raso que a gente ouve por aí. É mais profundo. Tempo bem usado é investimento. E, igualzinho no mundo das finanças, não é sobre a grana que entra num dia só. É sobre o que você constrói no longo prazo, com consistência, disciplina e foco. No começo da minha jornada com negócios digitais eu trabalhava de 1 a 2 horinhas por dia. Só isso. Sem exagero. E mesmo assim, os resultados começaram a aparecer. Aos poucos, mas firmes. Por quê? Porque eu tinha clareza, rotina e mentalidade. E isso, meu amigo, vale mais do que 10 horas de esforço perdido sem direção. Inclusive, eu falo disso em detalhes no meu livro Mente de Milhões, o poder da mentalidade de riqueza. Se você quiser entender direitinho como eu saí do corre sem rumo e entrei no jogo inteligente, procura o audiobook no YouTube. É só digitar lá e ouvir enquanto lava a louça ou vai para algum lugar. Então aqui vai um conselho de coração. Comece a pensar financeiramente sobre as suas horas. Cada uma delas tem valor. Cada hora mal usada é dinheiro desperdiçado. E cada hora bem aplicada, mesmo que só uma por dia, pode ser a semente de uma vida rica, leve e livre. Menos exagero.
Mais estratégia, menos pressa, mais propósito, porque no final das contas não é sobre trabalhar muito. É sobre trabalhar com inteligência menos e deixar o tempo jogar a seu favor. A fórmula do 1% por dia. O segredo que muda tudo sem desespero. Sabe aquele papo de ou vai ou racha? Então eu já fui desse time aí, queria mudar minha vida do dia pra noite, achando que precisava de um plano mirabolante, uma virada radical, um milagre quase. Mas a real, nada muda de uma vez. Tudo muda um pouquinho por dia. Foi aí que eu conheci a ideia do 1% por dia. Cara, isso virou uma chave dentro de mim. Não é sobre fazer tudo hoje. É sobre melhorar um tiquinho a cada 24 horas, com constância, sem drama, sem queimar neurônio tentando abraçar o mundo. Pensa comigo, se você melhora só 1% por dia, em um ano você não está só melhor. Você está 37 vezes melhor. Sim, eu sei. Parece mágica, mas é matemática do bem. E é esse tipo de progresso que não vai embora quando bate o primeiro vento contrário. Porque ele é real, ele é sustentável, ele está enraizado no meu dia. A dia eu comecei com coisinhas bobas. Trocar 10 minutinhos de scroll por 10 minutinhos de leitura. Depois planejar meus gastos num caderninho, acordar 15 minutos mais cedo, anotar uma ideia nova por dia. E sem perceber eu fui acumulando progresso. Silencioso, tipo juros compostos da mente e da ação. Essa é a verdadeira virada de jogo. Não é sobre correr como um louco por 7 dias e depois parar por meses. É sobre continuar, mesmo que devagar, porque no fim, quem vai longe não é o mais rápido, é o mais consistente. Então se hoje você sente que está lento, perdido ou sem saber por onde começar, comece pelo 1%. Escolhe uma coisa, uma só, e melhora ela hoje. Amanhã, repete o processo. E quando você perceber, vai olhar para trás e pensar: como é que eu cheguei até aqui? E eu te respondo: 1% de cada vez. Capítulo 10. Criando um plano de riqueza sem limites. Está na hora da gente parar de sonhar pequeno, né? Chegou aquele momento de pegar as rédeas da vida financeira e começar a construir algo de verdade. E quando eu falo de verdade, não é juntar um trocado só para sobreviver. É criar um plano de riqueza sem limites. Daquele tipo que te dá liberdade, escolha e paz na mente. Durante muito tempo eu achava que riqueza era só ter muito dinheiro. Mas depois eu saquei que riqueza de verdade é quando o dinheiro trabalha. Para você, é quando você acorda com ideias, não com boletos te sufocando. É quando cada passo tem direção, não desespero. Nesse capítulo eu quero te mostrar como montar um plano prático, leve e possível, mesmo que hoje você ache que está começando do zero. Porque a real é que não importa onde você está, importa para onde você quer ir e como vai traçar esse caminho. A gente vai falar de foco, organização, metas com propósito, multiplicação de renda e o mais importante, mentalidade. Porque não adianta nada ter uma planilha bonitinha se sua mente continua sabotando seus resultados. Se prepara. Porque aqui não tem fórmula mágica, mas tem estratégia inteligente, clareza e ação. Bora juntos desenhar o seu plano de riqueza. E desenvolver sem limites. Monta aí tua matriz de prosperidade e para de andar no escuro. Sabe quando a gente sente que está se esforçando, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas parece que o dinheiro escapa pelos dedos? Pois é, durante muito tempo eu vivi assim. Trabalhava feito doido, mas a tal da prosperidade de verdade parecia um conceito distante, quase místico. Até que um dia caiu a ficha. Eu não tinha um plano, eu não tinha clareza, eu não tinha uma matriz. Mas calma, que isso aqui não é papo complicado de coach confuso. Tô falando de algo simples, direto e poderoso. A sua matriz de prosperidade. Um mapa mental e prático que organiza sua mente, sua energia e suas ações para você parar de se sabotar e começar a prosperar de verdade. Para montar a sua... Você precisa de 4 pilares bem definidos. Mentalidade, o que você acredita sobre. Dinheiro, está se vendo como alguém que atrai ou que repele riqueza? Renda, da onde está vindo o dinheiro? É só um salário? Já pensou em renda extra, ativos, coisas escaláveis, multiplicação? O dinheiro está ficando parado? Ou a investir, reinvestir, fazer seu dinheiro trabalhar? Liberdade. Seus ganhos estão te dando tempo? Estão te deixando respirar ou só te afundando em mais correria? Quando esses 4 pontos estão desalinhados, não tem milagre. A vida vira um ciclo de frustração. Mas quando você acerta essa equação, começa a ver resultados até sem entender muito bem como... Parece que o universo começa a colaborar, sabe? Então faz o seguinte, pega papel e caneta ou abre uma planilhazinha mesmo. E desenha sua matriz. Escreve onde você está agora em cada ponto e onde quer chegar. Isso já vai te dar uma visão que a maioria das pessoas nunca teve na vida. Prosperar não é sobre correr mais. É sobre correr no rumo certo. E para isso, nada melhor do que ter sua própria matriz te guiando. Tipo um GPS da sua liberdade.
Bora sair do piloto automático e começar a construir riqueza com inteligência? Simbora montar essa matriz de prosperidade e ativar a sua rota rumo ao topo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é, quando a mente clareia, o dinheiro aparece. Meta na mira, plano na mão e rotina no jogo. O combo dos que vencem. Quer saber o que muda o jogo de verdade? Objetivo claro, estratégia alinhada e rotina, que não falha. Simples assim. Não é fórmula mágica. É só o trio que separa quem vive tentando de quem realmente chega lá. Vou ser sincero, por muito tempo eu achava que só força de vontade bastava, que se eu quisesse muito e trabalhasse até cansar, uma hora ia dar certo. Só que adivinha, não deu, porque eu estava andando em círculos. Sem um destino certo, sem mapa, sem direção, tipo GPS quebrado gritando recalculando rota. Aí que caiu a ficha. Sem clareza, não tem milagre. Então, o primeiro passo foi parar tudo e responder com honestidade brutal. O que eu quero de verdade. E quando eu digo de verdade, é aquilo que faz teu olho brilhar, sabe? Com o objetivo traçado, veio a parte que muita gente pula. Estratégia. Não adianta nada sonhar com liberdade financeira se você não sabe como vai chegar lá. Precisa desenhar o caminho com lógica, prioridades, passos possíveis. Nada de vou ganhar 1 milhão do nada. O jogo é mentalidade mais método. E aí, para fechar o combo campeão, entra a rotina. É ela que executa a estratégia que realiza o objetivo. Sem rotina, tudo vira teoria bonita e motivação de 2 dias. O segredo está nas pequenas ações feitas, com consistência absurda. Hoje eu olho minha vida e vejo que esse tripé menos meta, plano e rotina é o que segura tudo em pé. E olha, não tem nada mais prazeroso do que acordar e saber que cada passo que você dá está te levando mais perto da tua vitória. Então bora alinhar tudo, define o alvo, monta o plano e cria um ritmo que te leva para frente. Porque quando tudo isso se encaixa, o sucesso não é mais questão de si. É só uma questão de quando, sem enrolação. Pega essas ferramentas e começa agora. Tá pronto para sair da teoria e ir direto para a prática? O Papo e Rito, vou te entregar ferramentas simples, práticas e certeiras que você pode usar ainda hoje para começar a virar o jogo da sua vida financeira. Sem blá blá blá, sem fórmula secreta escondida. É na lata. Sabe aquela sensação de estou perdido, não sei por onde começar? Eu já passei por isso. E vou te falar, o que me tirou dessa paralisia foi justamente ter coisas claras, visuais e aplicáveis para pôr a mão na massa. Nada de esperar a motivação bater na porta, menos eu criei minhas próprias alavancas em Boraló. Primeira coisa, planilha de visão financeira. Calma, não precisa ser planilha de engenheiro da NASA não, viu? Pode ser no caderno, no bloco, de notas, onde for. O importante é anotar tudo que entra e tudo que sai. Só isso já te dá clareza absurda e muda sua relação com o dinheiro. Segunda ferramenta, mapa de metas realistas. Anota seus objetivos por áreas, financeiro, profissional, pessoal. E para cada um, escreve um micro passo que você pode dar nos próximos 7 dias. É assim que a mágica começa. Um passo por vez, com foco. E aqui vai minha favorita, o checklist da rotina inteligente. Todo dia, antes de dormir, eu escrevo as 3 ações estratégicas que vou fazer no dia seguinte. Não é encher a agenda de tarefas. É escolher aquilo que realmente mexe o ponteiro da minha vida. Isso virou meu ritual sagrado. E tem uma que parece boba, mas funciona, que é uma beleza. Afirmações coladas no espelho. Frases que me lembram quem eu estou me tornando, tipo: eu penso como rico e ajo com direção. Pode rir, mas isso aí me salvou em dias difíceis, então é isso, meu amigo. Pega essas ferramentas e testa. Adapta do seu jeito, inventa novas, mas não fica só lendo, não. Transformação vem com ação. Começa pequeno, mas começa com força. Porque quando você se movimenta, o universo começa a cooperar. E aí, segura o progresso, partiu aplicar. Porque o que está faltando não é ferramenta, é atitude. E essa só você pode dar. Capítulo 11. Riqueza que vai além do dinheiro, porque ser rico não é só ter grana no banco. Vamos falar a real? Riqueza de verdade não é só o quanto você tem na conta. É o quanto você vive com propósito, dorme em paz, acorda com energia e sorri com gratidão. Já percebeu que tem gente com grana sobrando que vive num vazio gigante? E tem gente simples que parece transbordar uma paz que o dinheiro não compra? Pois é. Nesse capítulo, eu quero abrir tua mente para um outro tipo de riqueza. Uma riqueza mais profunda, mais completa, mais real. A grana é importante, lógico que é. A gente não vive de vento, né? Mas ela não pode ser o centro de tudo. Senão, a conta pode até crescer. Mas a alma vai ficando pobre. Eu aprendi isso na marra. Teve uma época que eu estava só focado em ganhar mais, acumular mais, conquistar mais. E sabe o que aconteceu?
Eu me perdi de mim. Não cuidava da minha saúde, dos meus relacionamentos, nem da minha alegria. Eu era um rico cansado, ansioso, até que caiu a ficha. De que adianta enriquecer por fora e empobrecer por dentro? Então aqui eu quero te convidar a olhar para outros pilares. Saúde emocional, liberdade de tempo, paz mental, relacionamentos saudáveis, conexão com algo maior. Isso tudo é parte da equação, meu amigo. Porque ser rico mesmo é ter equilíbrio, é ter escolhas, é ter presença. Bora conversar sobre essa riqueza que não dá para medir com cifra, mas que muda tudo quando a gente entende. Vem comigo, porque agora a jornada é de dentro para fora. E quando a mente, o coração e o bolso se alinham, é aí que a vida fica realmente próspera. O que vale mesmo é viver leve, com propósito e com quem a gente ama. Chega uma hora na vida que a ficha cai, né? A gente corre tanto atrás do tal do sucesso, de fazer dinheiro, de chegar lá, que esquece de perguntar: para que tudo isso, para quem, por quê? Eu já me vi nessa correria maluca, querendo conquistar o mundo e esquecendo de olhar para o lado. Só que, com o tempo, eu fui entendendo uma parada que virou chave na minha cabeça. Liberdade não é sobre fazer o que quiser, é sobre poder escolher com consciência. Escolher trabalhar com o que ama, viver com propósito, contribuir com algo maior e, olha só, o mais valioso: ter tempo de qualidade com quem realmente importa. Não adianta nada você ter uma agenda cheia e um coração vazio. Não adianta fazer milhões se não pode almoçar tranquilo com sua mãe, brincar com seus filhos, ou simplesmente curtir um café em paz com quem te ama de verdade. Liberdade de verdade é essa. É viver presente, leve e inteiro. E o propósito? Esse é o motor invisível. Quando você acorda com porquê, claro, tudo muda. O dinheiro vira consequência, não prisão. E quando você começa a contribuir, seja com tempo, carinho, sabedoria ou grana mesmo, a vida começa a fazer mais sentido. Então, se tem algo que eu te encorajo a pensar agora é: você está construindo uma vida que faz sentido para você ou só seguindo o script que te entregaram? Porque a riqueza mais preciosa que eu conheço tem nome: liberdade com propósito e afeto ao redor. Dinheiro é o caminho, não o destino. Já reparou como muita gente vive como se o dinheiro fosse o prêmio final? Tipo, quando eu tiver X na conta, aí sim, vou ser feliz, realizado, tranquilo. Pois é, eu também caí nessa armadilha por muito tempo. Achava que o dinheiro era o fim da linha, a grande chegada. Mas com o tempo e depois de muita porrada da vida, menos eu entendi. Dinheiro é só um meio, um veículo, um recurso. Nunca o objetivo final. Imagina só você passar a vida inteira correndo atrás de notas de papel e números na tela e esquecer de viver. Dinheiro é importante, claro que é. Ele abre portas, dá segurança, compra tempo e conforto. Mas se ele for o centro de tudo, o motor da sua existência, você vai se perder, porque nenhuma cifra preenche o vazio de uma vida sem sentido. Hoje eu vejo o dinheiro como um aliado, um parceiro estratégico. Ele serve para realizar, para ajudar, para expandir, serve para construir liberdade, criar experiências, investir em você, nas pessoas, nos sonhos. E mais do que isso, serve para te dar escolha. Escolha de dizer sim ou não, do hero ou faker, de viver no seu ritmo, e não no dos boletos. Se você fizer do dinheiro o seu fim, vai virar escravo dele, vai se vender por ele, vai esquecer quem é. Mas quando você entende que ele é só uma ponte para algo maior, tudo muda. Você começa a usar o dinheiro e não ser usado por ele. Então fica aqui minha reflexão de peito aberto. Para que você quer dinheiro de verdade? O que você quer viver, sentir, construir com ele? Porque no fim, não é sobre ter mais zeros no extrato. É sobre ter mais sentido na jornada, mais currículo, como manter a abundância com significado. Tem uma coisa que eu aprendi com o tempo: ter dinheiro é uma coisa, viver em abundância com sentido é outra completamente diferente. Já vi muita gente que tem muito, mas se sente vazio, e também já vi gente como o João Gerdau, um bilionário que não perdeu o eixo, mesmo cercado por cifras que a maioria de nós nem consegue imaginar. Sabe o que me impressiona na história do João? Não foi o patrimônio, nem as empresas, nem os negócios. Foi a visão de longo prazo com valor humano. Ele entendeu cedo que a riqueza de verdade não é só o que você acumula, mas o que você constrói e compartilha com propósito. E isso, meu amigo, é ouro que não enferruja. A verdade é que a abundância sem significado vira peso, vira fardo. Você começa a correr atrás de mais e mais, e nunca se sente completo. Mas quando você começa a dar um propósito para aquilo que conquista, aí sim o jogo muda. Você se sente leve, conectado, útil, e o dinheiro começa a trabalhar para sua missão. E não só para o seu ego. Manter a abundância com significado é tipo plantar uma árvore e cuidar dela todos os dias. Não é só jogar semente no chão e esperar dar fruto. É regar com intenção, com presença, com valores firmes. É olhar para o que você tem e perguntar:
o que isso está ajudando a melhorar no mundo, além da minha própria vida? Eu, por exemplo, comecei a enxergar isso quando mudei o foco. Antes era só dinheiro pelo dinheiro. Hoje é sobre impacto, transformação, contribuição. Porque no fim das contas, como João Gerdau mostrou com sua trajetória, não é só sobre ser rico, é sobre fazer valer a pena ser então. Quer manter a abundância com significado? Kamika, revisa teus porquês. Alinha teus valores. Usa o que tem para somar, não só para exibir. Porque no fim, meu parceiro, a vida rica mesmo é aquela que tem história para contar e legado para deixar. Capítulo 12. Use código final. Pense grande. Adja Meller. Chegou a hora de juntar tudo. Todas as peças desse quebra-cabeça da riqueza sem limites que a gente foi montando capítulo após capítulo agora se encaixam aqui num código final que, sinceramente, mudou minha vida menos e pode mudar a sua também se você levar a sério. Não adianta só pensar positivo, fazer visualização ou repetir frases de efeito, se sua mentalidade ainda for pequena e suas ações continuarem no piloto automático. O segredo está na combinação poderosa de duas coisas: pensar grande e agir melhor. Isso mesmo, não é agir mais, é agir melhor. Com foco, com direção, com estratégia, sem ser atropeler, sem correr atrás do vento, sem confundir movimento com progresso. Durante muito tempo eu achava que pensar grande era sonhar alto. Mas sonhar sem estrutura é como construir castelo na areia. O verdadeiro pensamento grande exige maturidade, coragem e disciplina para bancar as atitudes que ele exige. Porque pensar grande te tira da média. E agir melhor te mantém no caminho menos, mesmo quando bater o cansaço, a dúvida, o medo. Esse capítulo é como se fosse a senha final do cofre. Aqui o código CEO, quando você digita com consciência, destrava o acesso à sua melhor versão menos aquela que sonha alto, mas também se movimenta com inteligência, constância e propósito. Então bora, respira fundo, abre sua mente e vambora ativar esse modo mental de expansão, ousadia e ação de verdade. Tá na hora de parar de se diminuir e começar a se construir. Porque no fim, quem pensa grande e age melhor, simplesmente não tem limites. Vai ficar só pensando ou vai agir grande de verdade? Chegou a hora de parar de só pensar bonito e começar a agir com estratégia, coragem e ousadia. Não estou falando de sair fazendo tudo ao mesmo tempo, sem noção. Estou falando de um convite real, direto e rito. Vamos transformar esse conhecimento em atitude lucrativa agora. Sabe por quê? Porque não adianta ter uma mentalidade milionária e continuar com ações medíocres. É como colocar gasolina de avião num carrinho de rolimã. Vai desperdiçar potência. E o que eu quero te mostrar aqui é o contrário. Você pode criar uma vida fora da curva se tiver direção. Constância e inteligência no que faz, nada. De esperar a segunda-feira perfeita, ou o mês certo, ou tal momento ideal. Isso. O momento ideal é quando você decide que vai jogar o jogo para ganhar. Com estratégia, com metas claras e com ação todo santo dia. Nem que seja 1%, lembra? Mas tem que ser com propósito em tua ou raço. Esse texto aqui não é para te motivar e deixar tudo bonito. É para te cutucar de leve ou de pesado se precisar. Se você chegou até aqui é porque tem algo dentro de você que quer mais, que sabe que nasceu para mais e que só está esperando você dar o primeiro passo firme. Não qualquer passo. O passo estratégico. O passo ilimitado. Agora me responde com sinceridade. Vai continuar só lendo ou vai usar tudo isso que aprendeu para construir algo gigante de verdade? Porque se você decidir, meu amigo ou amiga, ninguém te segura. Frases que me salvam nos dias de bagunça mental. Tem dia que a mente da gente parece um trem descarrilhado, né? Uma mistura de dúvida, cansaço, medo e aquele pensamento sabotador sussurrando, não vai dar certo. Eu conheço bem esse som. Mas também descobri um jeito de calar essa voz e manter minha mente no trilho, firme, voltada para o que importa: crescimento, foco e abundância. E sabe como eu faço isso? Com afirmações diárias. Simples assim. Pode parecer bobo, mas é mágico. E real. É como se eu treinasse meu cérebro para lembrar quem eu sou e para onde eu estou indo. Mesmo quando tudo ao redor parece bagunçado, quando eu acordo antes de pegar no celular ou ouvir notícia ruim, eu já solto um. Hoje eu ajo com propósito e prospero com consistência. O universo trabalha a meu favor, mesmo que eu não veja. Eu sou capaz, eu mereço, eu tô pronto. Essas frases não são só palavras. São âncoras mentais que me puxam de volta pro caminho quando o caos quer me arrastar. E o mais louco, com o tempo meu comportamento começou a seguir meu pensamento. Eu parei de me sabotar tanto, comecei a agir mais confiante, a acreditar de verdade que meu sucesso era inevitável. Então, se posso te dar um conselho prático e poderoso, é esse. Cria suas frases. Repete elas todos os dias. Fala com emoção, com verdade, com fé. Porque no fundo o que você fala para você mesmo o tempo todo vira o que você acredita. E o que você acredita vira realidade. Bora alinhar essa mente e fazer ela trabalhar do seu lado e não contra.
Começa hoje. Afirma. Repete. Vive. O trilho é mental, mas a viagem é real. Vocajaí Reco. Só esqueceu onde guardou isso. Tá, vou te contar um segredo que parece maluquice, mas é real. Vocajaí Reco. Sério, não é papo de autoajuda barata, nem frase feita de motivacional de Instagram. É uma verdade que eu demorei muito tempo para enxergar e aceitar. Por muito tempo eu achava que riqueza era só grana no banco, carro importado, casa na praia e champanhe no fim de semana. E claro, por pensar assim, eu vivia naquela sensação de que estava sempre correndo atrás, sempre faltando alguma coisa. É só que uma ideia, no meio de um turbilhão mental, caiu a ficha. Eu não precisava me tornar alguém rico. E o Esprit, lembrar que essa riqueza já estava em mim. Quando eu comecei a prestar atenção nos meus pensamentos, nos meus talentos, nas ideias que surgiam do nada, no que eu já tinha superado, eu percebi, caramba, minha cabeça é um cofre de ouro e eu tô aqui procurando migalha. A verdade é que a gente foi condicionado a acreditar que riqueza é algo distante, difícil, que só vem para poucos. Mas isso é mentira. A escassez não mora na realidade, mora na cabeça da gente. E a chave que abre o portão da abundância é simples: lembrança diária do seu valor. Então, faz um favor para você mesmo, se lembra todos os dias que você já carrega tudo o que precisa para prosperar. Tá aí dentro, tá vivo, tá pulsando, só que precisa de atenção, de reconhecimento, de direção. Não deixa o mundo te distrair dessa verdade. Não deixa os boletos te convencerem que você é pequeno. Você não é. Você é riqueza em forma de gente. Só precisa lembrar disso com fé e viver como quem já venceu. Repete comigo agora. Eu já sou rico. Só tô lembrando quem eu sou. E pronto, que comece o desbloqueio. Dinheiro é mente em movimento. Chegou a hora de fechar esse ciclo. Mas se você leu até aqui, saiba de uma coisa, você já não é mais o mesmo o que a gente construiu. Juntos nessas páginas não foi só conhecimento sobre finanças, estratégias ou investimentos. Foi muito mais profundo. A gente cavou fundo na mente, sacudiu crenças antigas, tirou o pó de ideias esquecidas e acendeu uma chama nova, menos aquela que diz, sem vergonha nenhuma: eu posso criar minha própria riqueza. E sabe por quê? Porque dinheiro é só uma extensão do que você acredita, sente e faz. Ele não nasce no banco nem sai do seu infelizmente res. Ele nasce na sua mente. É como se fosse uma ideia viva que responde ao seu jeito de pensar e agir. Por isso que eu digo com todas as letras: dinheiro é mente em movimento. Quando sua cabeça muda, sua realidade começa a mudar também. Parece médica, mas é lógica pura. Você pensa diferente, age diferente, atrai diferente. Então meu convite agora é simples e direto. Não opera aqui. Continue movimentando sua mente. Continue alimentando pensamentos de riqueza, tomando decisões com estratégia, acreditando em si mesmo. Mesmo quando tudo parecer parado, porque não tá germinando, e quando pintar aquela dúvida, aquela velha voz dizendo isso não é. Para mim, lembra dessa verdade. Dinheiro é consequência, você é a causa. O resto é fluxo. Bora continuar criando, agindo e pensando como quem já sabe que nasceu para prosperar. Porque no fundo, você só precisava lembrar que o poder sempre foi seu. E agora que você lembrou, vai lá e faz acontecer. Pensa antes, enriquece depois. O poder do pensamento estratégico. Eu vou te contar uma coisa que mudou tudo para mim. Não foi um curso, nem uma técnica mágica, nem um aplicativo de finanças. O que virou a chave de verdade foi quando eu entendi que tudo começa com pensamento estratégico. Antes de ganhar dinheiro, antes de investir, antes até de planejar, vem o pensamento certo. E esse, meu amigo, vale ouro. No começo eu era movido por impulso. Queria fazer acontecer no grito, na correria, no deixa comigo que eu resolvo. Só que na prática isso me deixava exausto e sem direção. Eu estava ocupado, mas não estava evoluindo. E foi aí que eu percebi que agir sem pensar é tipo correr numa esteira. Você se esforça, mas continua no mesmo lugar. Pensar estrategicamente é parar por 5 minutos e se perguntar: para onde eu estou indo com isso aqui? E ela, que você quer com o que você faz? É juntar intenção com ação, clareza com movimento, propósito com resultado. E o mais louco, isso não depende de dinheiro, status, diploma ou networking. Pensar com estratégia é uma escolha diária. É tipo musculação da mente. Quanto mais você treina, mais afiado você fica. Se hoje eu puder te dar um único conselho que carrego com força no peito, é esse aqui. Antes de agir, pense com estratégia. Antes de correr, trace o mapa. Antes de se frustrar, entenda o jogo. Porque quem pensa com clareza, vence com leveza, no fim das contas. O que diferencia quem prospera de quem patina não é força, é visão. E visão começa aqui, dentro da cabeça. Bora pensar grande, mas, mais importante ainda, bora pensar com estratégia. De jogador reativo a mestre estratégico. A escolha é sua Shigu Ahora.
Não tem mais como fingir que não viu. Final tá batendo na porta da sua mente agora mesmo. Você vai continuar só reagindo à vida. Ou vai começar a planejar ela como um mestre. Olha, eu já vivi os dois lados. Já fui o cara que corria o dia inteiro só apagando incêndio, vivendo no automático, esperando as coisas melhorarem sozinhas. Só que a real é que a vida não melhora por acaso, ela melhora por direção. E direção só aparece quando a gente para de reagir e começa a pensar de forma estratégica. Não estou falando aqui de virar um robô calculista. Estou falando de acordar todo dia com um plano, com foco, com um porquê pulsando no peito. Porque, quando você age com propósito, até o caos vira combustível. Até os tropeços ensinam. Até o tempo joga a seu favor. Reagir é viver no susto. Planejar é viver com poder. Reagir é esperar o salário pingar. Planejar é construir liberdade. Reagir é torcer para o ano ser bom. Planejar é fazer o ano ser épico. Então me diz, vai continuar vivendo no modo sobrevivência? Ou vai ativar o modo criação? Porque a verdade, no fundo, é que quem não planeja vira peça no plano dos outros. Você pode ser mestre da sua vida ou figurante da história de alguém. A decisão, como sempre, está aí. Nas suas mãos agora, respira fundo, fetios, por 2 segundos e responde para você mesmo. Eu estou vivendo por reação ou por intenção? Se a resposta te incomodar, ótimo. Porque é aí que começa a mudança. Bora planear, bora viver com estratégia, bora fazer essa vida valer de verdade. Porque reativo não constrói fortuna. Mr. Sim.